Olá, sejam todos muito bem-vindos para mais um episódio do nosso OneCast. Para quem não me conhece, meu nome é Osanan Cruz e nós estamos aqui, já passou tão rápido, já estamos no nosso último episódio desse mês que nós fizemos com as mulheres da igreja, né, pastorzão? Sim, é o mês das mulheres, estamos aí homenageando as guerreiras aí do Senhor. As guerreiras da nossa igreja, né? E aprendendo também com elas, sendo edificados pela vida delas, né? O Senhor tem falado aos nossos corações em cada episódio, né? Tem sido uma bênção esse mês de março. Nossa, foi muito intenso. A gente começou com a Lúcia, né? Ela contando o testemunho dela de superação quando ela veio. Aí nós conversamos com a Tati, com a Cláudia, né? Sim. Referente à intercessão que elas fazem, né? Com a Laís e com a Carla também. Foi muito edificante, está sendo muito bom para nós, assim, e transformador também na minha vida, posso dizer assim, com toda certeza. Exatamente, e desde já te animando, se você não foi lá, não viu ainda no canal, né, passe por lá, se inscreva, né, envia outras pessoas, compartilha, deixa um like. É muito importante, pastor. Porque você nos ajuda, né, ajuda o canal e a expandir a palavra de Deus, que chegue em lugares onde nós não podemos ir, a mais pessoas. Desde lá do começo, quando nós iniciamos, né, pastorzão, esse podcast, a nossa intenção desde sempre foi levar a palavra de Deus, como a gente falou no podcast anterior, que deixar que Jesus Cristo seja o protagonista da nossa vida de fato, para que ele cresça cada vez mais e nós nos tornamos menores, né? Exatamente. E hoje muito feliz, porque o Senhor nos deu a oportunidade de conhecer essa pessoa que está aqui hoje, junto com o marido dela, a família, né? E muito feliz por ela ter aceitado esse convite. Eu sei que o Senhor vai usar a vida dela mais uma vez, como já usa lá no nosso meio. Ela é da nossa igreja. Sim, ela é da nossa igreja. Aqui nós Graças a Deus. Estamos hoje com a Stephanie Peralta, esposa do Pedrão, né? Quem não conhece o marido dela, volta uns episódios anteriores. Volta, ele fez 2 episódios com a gente, né? A gente falou do Antigo Testamento. Sim, foi uma bênção, um episódio que eu particularmente gosto muito, porque ali tem muito assim, conteúdo do Antigo Testamento, profundo da palavra, exatamente. Então, muito feliz, Stephanie. A Stephanie tem um testemunho tremendo de vida, assim, de conversão. A gente tem falado muito, Stephanie, o motivo do Senhor ter nos colocado nessa terra, né? Qual que são os propósitos dele. E eu sei que você tem muito para compartilhar nessa área. Conta um pouco quem que é a Stephanie, de onde que veio a Stephanie, quanto tempo que a Stephanie está aqui na América, um pouco assim da sua história. Legal. Primeiro, muito obrigada pelo convite. Tive alguns dias aí doente. Falei, ai meu Deus, acho que eu não vou conseguir participar, mas ainda bem que essa semana tudo se acertou. Graças a Deus. Sou de São José dos Campos, interior de São Paulo. Não nasci lá, nasci em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Mas morei mais tempo em São José. Fiz faculdade em São Paulo, na UNASP. E me formei, logo tive um problema de saúde e voltei para São José para ter um pouco mais de qualidade de vida. E sou personal trainer. Hoje, atualmente, né, não atuo mais com tanta intensidade como eu atuava no Brasil. Tenho um estúdio lá e hoje eu administro apenas. Então, eu faço a parte administrativa, cuido dos colaboradores e dos alunos ali no tete-a-tete. Então, hoje é a minha maior função e eu tenho plena certeza disso, que Deus me chamou para ser dona de casa e mãe em tempo integral. Então, em diversas situações aqui, né, a gente está aqui, vai fazer 2 anos agora, em outubro, e todas as vezes que apareceram grandes coisas para eu fazer dentro da minha área, eu falei, nossa, muito bacana, isso aqui vai ser legal, vai dar uma ajuda significante financeiramente em casa. Deus, negativo. Não é isso que eu quero. E muito forte, assim, sabe? Então, tenho vivido muitas experiências com Deus nesse sentido de me posicionar onde Ele realmente quer. E para mim, assim, o que mais me impressiona é o que eu sinto quando isso acontece. Porque eu tenho um empreendedorismo muito forte dentro de mim, assim, eu sempre fui muito do trabalho, eu acordava às 5 horas da manhã, dava... na época mais tranquila, eu dava em torno de 12, 13 aulas por dia, mas já cheguei a dar 17 aulas por dia, então eu amava fazer isso, assim, tenho isso muito no meu coração, e me
colocar nesse lugar hoje, né? Desde que a gente chegou aqui, como dentro de casa, fazer comida, aprender a limpar a casa, que eram coisas que eu não tinha muita habilidade. Mas melhorei já bastante, ainda não sou boa, confesso, o Pedro tá aí para falar, né? Mas eu tenho melhorado muito. E isso, para mim, assim, é muito impressionante da parte de Deus, porque Ele colocou isso no meu coração e hoje eu falei pro Pedro, falei, filho, desde que você cancelou esse CPF, o CNPJ tá lá funcionando ainda, né? Mas desde que você cancelou esse CPF, eu tenho sentido que eu tô no lugar certo, sabe? Então, você não me vem com palhaçada de querer me voltar a fazer trabalhar, não, porque eu não tenho condição mais, né? Então, e aí veio o Theo e o Davi, né? O Theo nasceu no Brasil, lá em São José mesmo, e foi meu primeiro professor, assim, muito delicado para mostrar o quanto o papel da mulher, que eu acreditava, né, ser o certo, estava completamente, no meu caso, errado. E aí o Davi arrematou só e falou, ó, é esse o seu lugar, é de educação, de cuidado, sabe? A mãe dentro de casa, assim. Então, foi bem... Que legal, né? É desafiador até falar isso para esses dias, né? Sim. Eu me lembro um pouco do episódio passado, que a gente falou um pouco sobre isso, desse reposicionamento da mulher, né? Você deixar o empreendedorismo, toda aquela vida corrida ali, o cotidiano que você disse que amava, né? Sim. E dando certo, né? Dando muito certo. Eu me lembro das histórias, a gente conversou um pouco, que você começou a ficar conhecida e teve aulas grandes lá no Brasil, em São Paulo e tal. E de repente, você sentir isso da parte do Senhor, a hora de cuidar de casa, o Senhor te deu 2 anjinhos e edificar um lar, né? Ser aquele suporte pro Pedrão ali. É muito bonito ver que tem mulheres se reposicionando no Senhor e abrindo mão de algumas coisas que não está mal, né? É benção a mulher empreender, a mulher trabalhar, mas tem mulheres que têm esse desejo da parte do Senhor e vive esse propósito da parte do Senhor de dizer, é hora de dedicar um pouco a minha casa, mas a minha casa ser edificar o meu lar, né? E você entendeu isso. Como que foi, assim, esse clique, assim, essa mudança de pensamento? E eu imagino que no começo dói um pouco, né? Custa um pouco, é desafiador, né? Você sabe abrir mão da rotina e aquela questão toda. Sim. Eu estava comentando com a Zanã, eu tenho 5 anos que eu me batizei e me converti e tive o primeiro contato com Jesus mesmo, assim. Eu venho de uma família evangélica, mas eu nunca tive um relacionamento com Deus, assim. Então, eu sabia de falar, mas não me atraía muito, assim, essa vida cristã. E quando ele se apresentou para mim, foi tão chocante, foi uma coisa tão impressionante que eu não tive dúvida do que eu tinha que fazer. E a gente até falou no começo, né, brincando que é um processo, né, não é tudo de uma vez. E realmente, quando a gente casou, namorou super pouco, foi muito um caminhar do Senhor, assim, também. Então, eu acho que o Pedro sabe falar os números certinho, que ele sempre brinca, sabe? A gente namorou 15 dias presencialmente, 6 meses online. E aí ele voltou que ele morava aqui, já em Columbus. Daí ele voltou pro Brasil, ele fez a quarentena, porque era logo depois da pandemia. E aí a gente já foi no cartório e casou. E aí a gente começou esse trabalhar de Deus, assim. Eu não tinha noção do que era uma mulher submissa. Eu não tinha de onde tirar isso, sabe? Falar, não, eu sei, porque a mulher submissa faz... Tipo, o que ela faz, sabe? Eu nunca... Até porque, né, que você vem com essa visão de empreendedora, como você empoderamento disse. feminino lá em cima, sabe? Né? Chefa, era chefa. Eu sempre gostei desse lugar de ter ideias, fazer acontecer e
e ser mulher e ter esse poder de fazer a coisa acontecer, sabe? Sempre gostei muito de viajar e eu senti o maior orgulho de falar, eu que pago na viagem, ninguém paga nada pra mim. E eu achava o máximo, tipo, vai sair pra comer, não tem essa história da pessoa pagar conta pra mim, não, eu racho conta. Não, eu pago o que eu vou comer, entendeu? Eu não queria que ninguém, sabe? Essa coisa que acaba que a sociedade te encaminha pra isso. E se você não tá atento, você acha que esse é o certo mesmo, né? E eu vivi por muito tempo achando que o empoderamento feminino era eu dar conta da minha própria vida, ter o meu carro, ter a minha casa e bancar minha casa, fazer as coisas que eu quisesse, comprar o que eu quisesse, sem depender de alguém, entendeu? No caso, né, de um companheiro ali. E quando eu me casei, o Pedro, ele é muito... Ele tem um lado masculino muito forte, sabe? E aí eu falei, nossa, meu Deus do céu, como é que vai ser isso? Porque ele era muito firme, assim, sabe? Eu falava, nossa, meu Deus, e agora? E muitas vezes, assim, graças a Deus, assim, eu tenho certeza que foi Deus muito que me conduziu, porque eu sou uma pessoa muito enérgica, eu falo também muito firme, eu sempre tive uma voz muito, sabe? Posicionamento firme. E acho que por situações que eu passei, até tive um relacionamento muito, muito, que me traumatizou muito, assim. Eu falei, cara, nunca mais homem nenhum vai ditar absolutamente nada na minha vida. E aí, o próximo relacionamento foi o Pedro. E aí, falei, nossa, como que eu faço agora, sabe? Com o que eu criei e com o que eu tô vivendo. Então, eu, várias vezes, assim, eu orava e falava, Senhor, eu preciso que o Senhor mude as minhas características. Eu preciso que... Porque eu percebi que esse não é o jeito certo, sabe? Que entrou Jesus na equação aí, né? E a conta muda. Bagunçou tudo. Tudo que eu achava que aquele bagunçar pra consertar, né? E foi muito legal, porque o Pedro nunca teve que me explicar o que a mulher sábia faz para edificar o seu lar, sabe? Ele nunca teve que me ensinar isso. Porque eu falei, pera, se eu levar desse jeito, isso aqui não vai funcionar. E eu tenho muitos exemplos de casamento, tanto que casamento para mim sempre foi uma coisa muito... Falar, não quero casar, porque casamento eu sei, não dá certo. Casamento é um trem que você começa para acabar. E aí eu vi que com Jesus dentro da casa, os problemas que a gente tinha, porque ser humano normal, né? A gente discordava de algumas coisas. E aí eu aprendendo ainda da palavra, porque imagina, eu me batizei em janeiro e eu casei 6 meses depois. E aí eu não tive muito tempo, assim, de... Poxa, mulher cristã, entendeu? Mulher que sabe da palavra. Até hoje, assim, a gente brinca que o Pedro tem a parte, nossa, de conhecimento da palavra do hebraico muito forte, e eu tenho a vivência, porque eu falo para Deus assim, falo, Senhor, eu não vou ter tempo de aprender todas essas histórias, saber onde que vai ali para a Bíblia, como o Pedro, então o Senhor me dá a vivência para eu aprender o que o Senhor quer, sabe? Então, quando a gente mudou para cá, foi assim, a virada de chave total, porque quando a gente ainda estava no Brasil, eu ainda trabalhava, eu trabalhava fora e o Pedro fazia home office. E aí o Theo estudava, meio período, e aí o Pedro que levava na escola, eu passava para buscar, e o Pedro fazia dormir, porque eu dava aula até 8, 9 horas da noite, então... O papel ainda não estava, sabe? Ajustado, não. E eu achava que era ok. Poxa, ele trabalha em casa, então tudo bem ele fazer a criança dormir. E ele tinha muito mais habilidade com o Theo, né, do que eu. Eu nunca fui muito assim com coisa com neném, assim, então eu não tinha muito conhecimento. Então fiz vários cursos de criação de filho, curso de sono, introdução alimentar, porque eu não sabia absolutamente nada. E quando a gente veio pra cá, e aí eu falei, bom, eu nunca vou esquecer a sensação de acordar 8 horas da manhã, porque daí eu vou no time das crianças, né? E aí, primeiro dia acorda 8, no outro dia acorda 8. Eu falei, Pedro, eu me sinto mal de acordar 8 horas da manhã, parece que tá errado. Tá errado. 8 horas eu tinha dado 3 aulas, imagina, sabe? Então, foi aí que eu comecei a experimentar...
esse outro lado, que é essas outras habilidades que está dentro da mulher. Você pode nunca ter trabalhado isso, mas estava aqui dentro. E eu lembro que passou um tempo e aí eu fui entendendo o movimento. Eu tenho que fazer o café da manhã até tal hora para eles comerem tal hora. E aí preparar o almoço para o Pedro chegar, porque ele volta todo dia do trabalho para almoçar com a gente, por conta, né, de ter um momento ali de mesa com a família. E aí eu fui entendendo tudo. E aí então eu tenho que passar vassoura a tal horário. E aí eu percebi que eu estava usando as habilidades que eu tinha para administrar minha empresa, para administrar ali, sabe? São coisas muito parecidas. Só que o retorno eu percebi de forma diferente. O Theo, muito mais tranquilo, entendendo o que eu comunico com ele. Não era uma criança que me exigia mais tanta atenção, porque antes ele não tinha minha atenção, então ele precisava chamar minha atenção. Agora já não, porque ele já estava acostumado comigo ali. E aí eu lembro exatamente do dia que eu falei, Pedro, agora eu estou vivendo o verdadeiro empoderamento feminino. Isso é empoderamento feminino. E eu fico até meio constrangida, porque se eu falar isso para algumas amigas, eu falo, minha querida. Então quer dizer que lava roupa não, porque isso é a parte do Pedro. Mas limpar a casa, fazer comida, cuidar de criança é empoderamento? Onde isso? Sabe? Mas foi onde eu me senti mais preenchida, sabe? Eu senti que eu tô fazendo exatamente o que eu fui formada para fazer. E aí começa a minha busca com Jesus, assim, sabe? Eu tô, até hoje, a minha oração eu falo, Senhor, coloque em mim as características que o Senhor viu em Maria para escolher ser sua mãe, sabe? O que essa mulher tinha que o Senhor falou, vai ser... olha, quantas mulheres tinham naquela época? Poderia ter sido qualquer outra. O que Maria tinha? O que o Senhor viu nela para confiar dela cuidar do seu filho? E aí eu faço essa oração junto com o Theo. Hoje, agora, ele já entende, ele vai fazer 3 anos semana que vem. Então, ele já percebe, sabe? Então, para mim, assim, essa foi a grande virada de chave, sabe? Viver isso na prática. É tremendo, né? Porque hoje em dia falar isso parece loucura, né? Uhum. O sistema foi criado, está sendo criado, né? Ao contrário de tudo isso que você está falando. Porque... A gente entende, inclusive na Bíblia nos demonstra muito isso, que a base do ser humano, do indivíduo, é a família. Sim. Uhum. E Deus nos fez diferente porque cada um tem um papel. Não um sendo mais ou menos importante que o outro. Uhum. Todos são importantes no seu papel. Inclusive, claro, eu creio que pessoas que às vezes não têm todos os papéis ali, vamos dizer, falta um pai ou falta uma mãe, eu creio que o Senhor capacita para aquela pessoa conseguir levar os filhos adiante, né? O Senhor também, ele é misericordioso e cheio de graça e poder para poder fazer isso. Uhum. Mas a gente vê pessoas que têm grandes problemas no futuro, né? Uhum. Vamos dizer assim, que se tornam... A gente vê nas notícias, é muito triste, né? Você vai ver aqueles que saem mal nas notícias de um assassino ou que fez um desastre aí que a gente vê nas escolas, aquela questão toda. Sim. Quando você vai estudar profundo, você vai ver que o passado era um problema familiar, da estrutura familiar. Exatamente. E o sistema está sendo criado cada vez mais... para que os casamentos sejam express. Uhum. O divórcio hoje é muito rápido, tudo se resolve muito rápido. Uhum. Os papéis estão sendo trocados, invertidos, porque cada vez as mulheres são mais empoderadas e cada vez os homens são, vamos dizer, em outros papéis também, estão mudando a coisa. E aí a gente já está vendo os resultados também, que é uma sociedade mais fraca, pessoas cheias de, vamos dizer, falta de identidade, né? A gente vê muito isso. Mas está na Bíblia, Deus fez dessa maneira, cada um no seu papel. E eu digo assim, quando a gente encontra Jesus, a gente começa a entender o nosso papel. E a mulher se sente empoderada, se sente completa, se sente... completando, fazendo aquilo mesmo que o Senhor chamou ela para fazer, né? É muito bonito isso. Mas, igual você falou, é desafiador, porque aí fora a gente falar isso, a gente é esquisito, né? A gente tá na contramão, né, do sistema. Eu me lembro os peixinhos do The Chosen, você lembra? Lembro. Só um voltando. Daqui a pouco. Os peixinhos do The Chosen, é isso. Mas como que foi... Assim, qual a influência da sua conversão para você realmente
ceder isso para Jesus, assim, dizendo, tá bom, Jesus, o que o senhor quer mais que eu entregue, né? Assim, como que foi o trabalhar de Jesus nesta área, né? Porque hoje você falou, hoje eu entendi, estou muito plena no Senhor, e eu gosto demais do que eu estou fazendo, esse papel, abrir mão de um monte de coisa. Mas, assim, você diria que foi um entendimento seu ou foi Jesus mesmo que te ajudou ali? Não, total Jesus, total. Eu não tenho mérito nenhum nisso, a não ser o fato de querer viver realmente isso. Eu lembro que no começo, quando o Pedro começou a estudar a Bíblia comigo, ele começou a ler ali, daí eu falava, ué, nossa, mas difícil fazer isso, né? Falei, será que dá pra ter uma vida assim? Não é possível, não dá. E aí eu ficava com aquilo, falava, nossa, se tá escrito, isso é possível, entendeu? Tudo bem eu não ter uma base, eu não conhecer uma família estruturada nesse padrão. Falei, eu vou... E assim, o Pedro, ele é muito enérgico, e aí eu também sou enérgica. E aí, às vezes, quando a gente ia discutir isso no começo do casamento, o trem andava de um jeito que daí quando a gente via, e o Pedro, a família dele é família tradicional também de igreja, e eles não têm costume de falar palavras feias. Eu já não, eu já falava muito, minha boca era suja, sabe? E aí era um combinado que ele me pedia, ele falava, na hora da briga, eu só te peço, não fale palavrão. Porque o falar palavrão dá um negócio em mim aqui que daí eu vou perder a estribeira, sabe? Então eu já sou mais italianão, já falo mais alto, isso vai piorar. E aí eu lembro várias vezes assim, era o que vinha pra eu falar, e aí eu falava, se eu falar também vai piorar, então... Só que a gente tinha brigas, sabe, no começo. E eu falava, cara, não é possível que nós estamos lendo a Bíblia, a gente tá indo na igreja, que também era outra coisa que eu nunca gostei de frequentar a igreja, mas o Pedro tinha isso muito. O Pedro é igrejeiro, vocês podem ver, se tiver culto na segunda, na terça, na quarta, quinta, ele vai estar lá, feliz da vida, e quer ser o último a ir embora. E a gente frequentava o Bola de Neve, lá no Brasil, e eu lembro que no começo ele falou, eu falava, vamos assim com calma, então, né? Vamos um domingo, daí... Pouco a pouco. Vamos devagar, porque pra mim todo domingo não vai dar pra ficar indo. Eu tenho outras coisas também a fazer e eu não gosto muito. Eu não gosto do negócio do senta, levanta, canta o hino, levanta, faz oração, senta, ajoelha, levanta. Eu achava maçante, não gostava mesmo disso. Muito Rita, né? Muito Rita. E aí, só que daí quando a gente começou a estudar, eu falei, bom, se tá falando que isso aqui é verdade, eu vou com você na sua igreja, mas eu quero ver isso aqui dentro de casa. E aí a gente percebe hoje que essa junção dos dois foi para edificar a vida dos dois. Porque o Pedro ele sempre teve muita base, ele tem muito conhecimento, mas sabe quando... Você sabe, mas... Aplicação. A aplicação não era tão... E é na prática ali, né? Vai sendo lapidado um com o outro ali. Foi muito isso, assim. E aí, eu com essa vontade de querer viver, eu falei, se o Evangelho de Jesus tá falando que transforma a vida, que cura, sabe, feridas e transforma, eu quero ver essa transformação dentro da minha casa. Aí, a hora que eu tiver isso, aí você pode ter certeza, Pedro, que eu sento com você lá na primeira fileirinha. Eu vou de cabeça, mas eu preciso ver isso aqui dentro de casa. Porque nem vem que eu não vou botar uma roupinha bonitinha de domingo pra ir na igreja, sendo que quebramos o pau aqui durante a semana. E aí ele falou, então beleza, então vamos fazer o seguinte, eu também não tô mais no bola, porque eu não vou ficar com esse negócio de você falar, igreja do Pedro, e então não temos uma igreja. Eu falei, mas aí também não dá, né? Também eu não posso fazer isso, né? Tipo, eu tenho que ser alguém que fortalece, não que tira o cara do negócio, né? Eu falei, não, então eu não falo mais que é a igreja do Pedro, eu falo que é a nossa igreja, mas vamos se comprometer a isso. E aí, cara, foi tão incrível, assim, porque não foi fácil, não. E não foi no primeiro, no segundo mês, no terceiro mês, foi um ano que a gente tinha o mesmo problema, e aí a gente conversava chorando, conversava gritando, conversava ameaçando. Eu várias vezes falava,
se continuar assim, eu vou me separar. Porque eu tenho problema com separação, não. Porque ele, antes da gente casar, ele falou assim, ó, eu só te peço uma coisa. Tenha certeza disso, porque eu não vou me casar pra me separar. Pra mim, casamento é uma vez só. E você me lascou se você querer separar, porque depois eu não vou casar mais, não. Daí eu falei, é problema seu. Aí você resolve com você, porque eu não tenho problema nenhum. Eu vou separar. Eu falo isso em casa também, eu não vou casar. É uma vez só. É uma vez só. Né? E aí eu fui, durante esse processo, em que eu conhecia a palavra e convivia, várias vezes eu falava, gente, eu acho que não é bem assim. Eu acho que não... Talvez a história que tá ali na Bíblia era para aquele tempo, sabe? Mas pra minha casa não vai funcionar. Porque eu era muito bicho ruim, assim, sabe? De geniosa. Muito difícil. E quando eu comecei, depois de um tempo, foi 1 ano, cravado, assim, que eu comecei a ver que Deus estava mudando a minha forma de responder. Mudando a minha forma de pensar. Falei, meu Deus, isso aqui é real? E a maternidade já tinha vindo ou ainda não? Não tinha. Esse foi uma das coisas que eu falei pro Pedro também antes de casar, que eu falei, olha, eu não tenho tino pra maternidade, eu não vim com esse negócio no chip meu sonho ter filho. Eu não queria te iludir, você vai casar e talvez a gente não vai ter filho, entendeu? Porque eu também nem sei se eu posso ter filho. Eu perdi um bebê, eu tinha 27 anos, tal, e foi muito traumático pra mim. Eu falei, eu não quero nem saber de passar mais por isso, assim, sabe? Então, tinha falado isso pra ele, ele falou, não precisamos decidir nada agora, mas deixa aberto, sabe? Pra, se Deus colocar no seu coração, em algum momento, de querer ser mãe, daí você me fala, e aí a gente vai caminhando, sabe? E ele orando, Jesus, toca no coração. Não, ele mandava no Instagram, no direct, ele começou com coisinha de bichinho. E mandava cachorrinho bonitinho, e bichinho, não sei o quê. Daqui a pouco ele mostrava neném bonitinho. Neném fazendo isso, olha o neném descendo, não sei o quê. E aí, eu lembro que no começo eu falei, o que ele tá me mandando, neném, né? Tipo, não tava entendendo. Mas depois eu comecei a gostar de ver aquilo. E eu lembro que foi um dia do nada, deu um clique, sabe? Eu falei, o meu ginecologista, sempre que eu ia lá na consulta, né, de rotina, assim, ele falava, e aí, Peralta, você não vai deixar semente nessa terra mesmo, né? Vai parar em você a sua geração. Eu falei, Mauri, como que eu vou ter filho? Não cabe uma criança, né, na minha rotina, não tem como. E aí eu lembro que eu falei, cara, eu quero ter filho. Eu falei, nossa, mas eu tenho que amadurecer isso antes de falar pro Pedro, pra ele também não se empolgar e achar que... E foi maravilhoso, porque veio uma vontade que eu nunca tinha tido, sabe? E aí eu falei, isso aqui não é meu. Então, muitas vezes, muitas situações, a gente tinha essa comunicação. Eu falei, Pedro, eu tô sentindo um negócio que não é meu. Eu não tenho capacidade de pensar isso. Então, vamos orar para ver, eu acho que talvez seja de Deus. Eu demorei um pouco para entender quando era Deus falando comigo e quando era, sabe, coisas minhas mesmo. E o grande estalo disso tudo foi viver na prática a transformação de Jesus, que só Jesus poderia fazer. Porque, apesar de eu ser uma pessoa geniosa, eu nunca fui uma pessoa má, sabe? Tipo, passar o outro pra trás, querer ganhar vantagem em tudo. Não! Os meus amigos que conviviam comigo, sabe? Me dava bem, tava tudo bem, assim. Ninguém olhava pra mim, nossa, Stephanie sacana, sabe? Só pronta, ou... Não tinha histórias assim. E aí, quando você... né, eu tinha até algumas pessoas assim que falavam, nossa, você tem uma luz diferente, você tem uma energia e tal. E eu não entendia nada disso, né? O que era essa luz, o que era essa energia, sabe? E hoje eu tenho a plena convicção que era o Espírito Santo já trabalhando em mim em algumas áreas para futuramente eu poder falar com propriedade dessa transformação que ele faria na minha vida, sabe? Então, hoje eu não me reconheço mais como essa figura que passou a maior parte desse tempo morando no templo do Espírito Santo aqui, entendeu? É muito interessante, é algo que eu particularmente gosto de falar muito, do processo, né? A gente fala muito do processo. Às vezes a gente pensa que não, a pessoa converteu, nova criatura eu sou, que as coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. E não, irmão, agora você é crente, né? Não, mas é um processo. É bonito ver você falando que
você foi se entregando a Jesus pouco a pouco e abrindo mão ali dos seus conceitos, seus valores, da sua opinião, que era muito firme, né? Então eu diria, as coisas velhas vão se passando e Deus vai nos moldando, vai nos lapidando. E é bonito você falar também que os dois, né? Os dois foi se entregando mais e foi aprendendo. Então vamos tentar de novo. Essa semana nós já caímos aqui, gritamos um pouco, discutimos e tal, mas vamos de novo. Olha aqui, ó, na Bíblia tá falando isso. Então vamos tentar, aí vamos lá, joelho no chão. Eu falo muito, a gente tem aprendido muito até na nossa igreja também, tem falado muito disso, a oração dos dois juntos, né? O poder que tem. Vamos orar aqui, pedir perdão nós dois, e pede um pro outro e pede para Jesus, né? Pede para Deus. Pede pra Deus. E aí o Senhor vem com o poder do Espírito Santo, né? E vai nos moldando, nos capacitando. E aí eu falo muito com o pessoal, vamos fazer um exercício, tira Jesus da equação, como que estaria o nosso casamento agora? Ou se tivesse casamento, né? Sim. E então é bonito de ver, porque a gente acha, nossa, eu encontrei Jesus, amanhã eu sou nova criatura, tá tudo certo, eu já não brigo mais e eu não discuto. E não é assim, né? O velho homem tá ali. O John Wesley falou assim, eu tenho que toda manhã matar ele de novo. Toda manhã eu tenho que matar ele de novo, e de novo, de novo. Por quê? Porque a gente aprende na palavra, até vai na igreja, escuta, aí de vez em quando sai aquele velho homem, né? Aí você vai lá, pede perdão, vai de novo. O maior exemplo que eu vejo na Bíblia disso, até preguei lá na igreja esses dias sobre isso, Pedro, né? O Pedrão da Bíblia. Como ele foi sendo moldado pelo Senhor, né? A gente diz que a gente até brinca que ele não era sanguíneo, ele era hemorrágico, né? E como que ele foi sendo moldado pelo Senhor e o Jesus insistindo com ele, né? Se você pega o texto lá que tu és pedra, aí acho que no mesmo capítulo, no capítulo seguinte, endemoniado, aparta-te de mim. O mesmo Pedro, né? Dizendo assim, Pedro ia e voltava. Eu vou cortar a cabeça. Aí Deus ajudou, que foi só a orelha, né? Aí daqui a pouco, Jesus, eu tô contigo. Aí, não, Pedro, você vai me negar. Aí, como assim? Eu jamais, eu não sei o que. Aí o Pedrão nega de novo. É muito bonito que Jesus insistindo com ele, que a Bíblia diz que ele volta a pescar, né? E aí, quando Jesus aparece ali para Maria Madalena, ele fala, avisa os discípulos que eu tô indo encontrar com eles, inclusive Pedro. Dizendo assim, porque eu sei que é perigoso ele querer fugir, que ele tá envergonhado, qualquer coisa assim. E Jesus foi moldando, daqui a pouco o Pedro prega, 3.000 almas se convertem, 5.000 almas se convertem. É maravilhoso. Então, todos nós nos identificamos com essa história, e eu acho bonito você contar assim, o tempo, assim, com sinceridade, que todos nós estamos nesse processo de ser moldado, né? Sempre tem algo para melhorar em Jesus, né? Em Jesus ele vai nos ajudando. Isso tudo foi depois da conversão, né? Sim. Depois da conversão. E a conversão foi maravilhoso, o encontro com Jesus, um amor incondicional, incomparável. Meu Deus, que amor é esse e tal. Você já sai dali uma nova pessoa, mas logo aí ele fala, agora me dá e deixa eu moldar. Eu lembro também da passagem de Emaús. A Bíblia diz que quando ele entrou à casa e partiu o pão, os olhos dele se abriram. E é dizendo assim, naquela época quem partiu o pão era o Senhor da casa. E como eles permitiram isso, Jesus entrou na casa e foi o Senhor da casa, né? Aí os olhos se abriram. A Bíblia diz que quando eles caminhavam, os corações queimavam, mas eles não reconheciam que era Jesus. Mas quando Jesus partiu o pão, dizendo, depois que eu deixo você ser o Senhor da minha casa, aí meus olhos se abrem para entender realmente o que é Jesus. E o Senhor da casa, ele mexe em todos os cômodos, ele vai debaixo do tapete, ele move os móveis de lugar, ele vai transformando nossas vidas. Então é maravilhoso que o Senhor começou a fazer, né? Eu queria que você contasse um pouco, eu gosto muito, Stefan, eu já ouvi, mas eu queria ouvir outra vez, que é uma bênção, a história da sua convenção, assim, como que foi. Até como que o Pedrão entrou na história, assim, foi maravilhoso. E também tem história interessante, gente, já que... do batismo dela, que o Pedro estava daqui. Sim, e tá tudo ali. Como ela se batizou. É bem legal a história. Se o Pedro tivesse aqui, ele ia pegar o celular agora e já ia achar as fotos do batismo. Porque toda vez eu começo peraí, mano, peraí que eu vou pegar aqui agora. Foi realmente um negócio muito estranho, assim.
O ponto de partida foi que em um determinado momento da minha vida, nesse relacionamento que eu falei que foi bem punk, assim, eu demorei pra perceber que era uma coisa muito ruim. Mas esse cara, ele era meio ateu, assim, aí ele falava, meu, é ridículo você ficar falando de Deus e ficar querendo... Porque às vezes eu ia na missa, às vezes eu ia na igreja de algum amigo que chamou, eu gostava, assim, disso, sabe? Eu sempre falava, não, se Deus quiser, não sei o quê, não, Deus não sei o quê. Ele falou, meu, para de falar isso, porque, pô, você é uma menina tão inteligente, sabe? E aí parece que você é ignorante falando um negócio desse. E aí, toda vez que eu falava alguma coisa, ele sempre me dava essa cortada. Eu falei, quer saber? Também não quero ficar nesse pé de guerra aqui com esse garoto. Eu vou férias de Deus. Também não vou mais pra missa nenhuma. Não vou mais pra igreja nenhuma. E também não vou ficar nesse negócio de ficar orando, rezando antes de comer. Também não vou mais. Eu falei isso dentro da minha cabeça. Só. Nunca falei pra ele, relaxa que eu não vou mais pra missa nenhuma, tá bom? Nunca falei sobre isso. E, a partir desse momento, o negócio desandou, mas eu não percebi, estava completamente cega. Meus hábitos, a minha forma de se comportar, me afastei muito dos meus amigos, que são os meus amigos mesmo lá de São José, assim, que, pô, a gente se conhece há anos. Me afastei muito deles, me afastei completamente da minha família. E eu lembro que o meu irmão sempre ficava ali me acompanhando, meio tipo... Tá estranho isso, sempre com muito zelo, sabe? Até talvez pra eu não me afastar dele também, né? Mas ele, mana, presta atenção nisso, presta atenção naquilo, você acha isso normal? O que tá acontecendo? Poxa, o cara te trata de um jeito que... Você tá percebendo isso? Daí eu, não, imagina, ele é maravilhoso, capaz, tal. Eu me desconectei de uma tal forma que até a minha fisionomia mudou. Assim, se você vê uma foto minha dessa época, era outra pessoa. E num piscar de olhos, perdi minha casa, meu carro, perdi uma grana num investimento que a gente estava fazendo lá, que a gente ia construir uma academia com um restaurante, lá. Perdemos uma grana e aí desestabilizou. E aí ele terminou comigo e aí eu fiquei em pânico, assim. Foi muito pesado. E aí eu, meio nessa sem saber o que fazer... Liguei pra uma amiga e essa minha amiga falou, cara, isso aí é uma macumba que fizeram pra você. Isso aí tem alguma coisa errada, não é possível. Eu te conheço, você não é assim e tal. Liga pra essa mulher, ela é uma cartomante e ela vai falar pra você que isso aí é trabalho, pode ir lá. Como eu tive a base, né, na igreja dos meus pais, eu sabia exatamente quem eu estava indo consultar na cartomante. Eu tinha certeza disso, eu sabia quem eu estava indo buscar. Mas eu falei, eu preciso saber. E se ele me falar, falou, entendeu? A primeira coisa que ela falou, assim, ela falou, sua vida tá de cabeça para baixo, né? Eu falei, ninguém vem procurar uma cartomante também para ver que número que joga na Mega Sena, né? Realmente a pessoa tá mal, né? E aí, eu falei, tá bem assim mesmo. Ela falou, fizeram um trabalho para você e pediram para você isso. E aí ela foi narrando as coisas que a pessoa tinha pedido e realmente batiam exatamente na cronologia do que estava acontecendo. Daí ela falou, mas peraí, que história é essa que você pediu férias de Deus? A hora que ela falou isso, me deu um arrepio na minha coluna, assim, ó, sabe? Tipo, eu me arrepiei inteira. Porque eu sabia, e eu lembrei disso, em algum momento eu soube disso, mas eu me lembrei que Satanás não tem o poder de ler a nossa mente. Que o único que tem essa capacidade é Deus. Eu falei, mas pera lá, o que eu tô falando aqui, sabe? Eu não tava buscando em Deus ali respostas. Eu falei, como que ela falou isso? Daí eu falei, como assim? Daí ela falou, você pediu ou não pediu férias de Deus? Daí eu falei, pedi. Daí ela falou, você tá maluca, garota? Falou, você tirou a única proteção que podia... Ela era crente, né? Não, certeza que ela era crente. Ou naquela hora ali, Aí ela falou, você tirou a única proteção que você tinha pra impedir que esse tipo de coisa... Você tá achando que mundo espiritual é brincadeira? Você tá achando que em cima da tua cabeça aí é só nuvem? Dela, não, minha filha. O negócio é feio. Tem lado bom e tem lado ruim. Então, e eu aqui, ó, com os olhos arregalados, falando, meu Deus, nunca ouvi isso, assim, desse jeito, sabe? Ela falou, então, você sai daqui
eu não faço trabalho reverso, não. Não vou fazer nada pra essa pessoa que fez isso pra você. Eu só vou cortar isso aí que fizeram pra você. Mas você vai sair daqui e você vai entrar dentro de uma igreja, e você vai ajoelhar e você vai pedir perdão pra Deus isso aqui que você fez. E você vai se reconciliar com ele. Eu falei, tá, mas que igreja que eu vou? Daí ela falou, você tá de brincadeira. Você acha que eu vou falar pra você a igreja? Vai procurar. Vai e não para enquanto você não encontrar Deus. Eu falei, tá bom. Cara, eu saí daquilo tão atordoada. Eu acho que ela tava disfarçada. Ela tava muito disfarçada, com certeza. Eu fiquei tão atordoada, porque daí misturou um pouco do que eu tava vivendo com o que ela falou. E eu falei, cara, se Deus existe, eu só vou parar a hora que eu encontrar esse cara. E eu vou atrás. Eu lembro que eu morava... A minha academia era na frente numa praça grandona. Peguei um tapetinho de yoga, fui lá, deitei, olhei pro céu. Falei, cara, se você usou aquela mulher pra falar isso comigo, você me mostra onde o senhor tá. Porque eu quero te achar. Eu sei que eu ocupei muito tempo da minha vida me profissionalizando, me dedicando ao meu trabalho, me dedicando às minhas vontades. Mas eu cheguei num limite que, se você não existir e você não falar comigo, não faz sentido nenhum eu continuar aqui. Então, eu preciso te conhecer. E eu quero muito te conhecer, se você for real, né? Ainda com um pouco de dúvida, assim, sabe? Será que existe mesmo? Será que tem gente que ouve Jesus, Deus? Doida, será que eu tô ficando louca? Assim. Eu tava tomando remédio, sabe? Tava fazendo terapia. Com psiquiatra. Tomava remédio pra dormir, pra acordar. Meu irmão me acompanhava nas minhas coisas, porque ele falava, cara, eu não tenho coragem de deixar ela dirigir, sabe? E eu sabia, eu tava vendo como eu estava, sabe? Eu via que não tava normal, não tava legal. Eu falei, bom, ou eu acho Deus, ou isso aqui não faz nenhum sentido. E quando qualquer pessoa me chamava pra qualquer coisa, vai ter uma reza não sei na onde, vamos lá. Cara, eu fui em tudo que você pode imaginar. Fui em tudo. Fui até num índio que, nossa, foi uma experiência maluca, assim, muito doida. E eu falava, nossa, eu tô sentindo coisas diferentes, mas parece que não é isso ainda. Eu preciso mais. Aquela busca, assim. E eu ia. Fui em tudo quanto é igreja, entrei em tudo quanto é lugar. Até que um dia eu fazia aula de meditação. E aí meu professor falou assim, a meditação de hoje vai ser diferente. E eu quero que vocês coloquem aí na posição, tal, confortável, respiração, lá. E hoje, você vai se conectar com o Deus de você. E eu sei que tem evangélico, tem católico, tem espírita, tem umbanda, tem... Seja lá o nome que você dá pra Deus. Fala com ele, e esse é o momento que você vai usar a meditação para se conectar com Deus. Porque eu acredito que Deus não tá num lugar específico. Você não precisa ir em algum lugar, a não ser dentro de si, para encontrar com ele. Eu falei, cara, que sacada. Eu fico indo em monge de igreja, não sinto nada, fico mais injuriada com essas coisas aradas do senta, levanta, não sei o quê. Falo, nossa, não é isso. Não sinto um arrepio, não sinto nada. Deus não fala comigo, não vem ninguém falar nada. Mas é isso, eu tô procurando no lugar errado, sabe? Ele tem que estar dentro para poder fazer sentido. E aí, nesse dia, aproveitei a aula desse professor, do César de Las, que foi uma pessoa que me ajudou muito nessa fase, sem nem saber. E aí eu comecei a acalmar meu coração e falei, bom, então é isso, eu vou meditar. E aí eu colocava na posição todos os dias. E aí eu fazia oração, sem nem saber o poder que a oração tinha. E aí eu pedia pra ele, falei, olha, aparece, fala comigo, eu preciso te conhecer, eu quero te conhecer. Eu não sei como te invocar de verdade. Eu não conheço alguém que tem uma vida, tipo, é isso, sabe? Deus fala isso, Deus faz isso, Deus transforma, mas eu quero isso. E aí, nessa época que eu tava numa situação bem difícil, assim, a minha amiga Natália falou assim, não vai ficar nessa bad não. Vamos comprar uma viagem, vamos viajar, vamos pra Jericoacoara, que vai ter um festival de música eletrônica lá. São 8 dias, lá é o paraíso. E a gente gostava muito de festa, sempre gostei muito de balada e tal. Falou, vamos que lá, minha filha, você vai tirar essa bad que você tá. Eu falei,
só vamos. Nem pensei, nem vi nada, só sabia que o negócio era open bar e que ia ter esses monte de show lá. Falei, então tá bom, vamos embora. Um mês antes disso, eu já estava mais tranquila, emocionalmente, assim, já estava bem mais estabilizada. Eu morava num prédio, tinha uma academia embaixo de um casal de personagens e tal, e aí eu tava passando e eu vi o Pedrinho lá, o Pedro. O Pedro a gente era amigo já de longa data, mas a gente sempre, tipo, eu namorando uma pessoa, ele namorando outra, e aí a gente sempre se encontrava, ele foi um grande amigo de um namorado que eu tive há muito tempo, e aí foi assim que eu conheci ele, então eu era amiga das namoradas dele, então, mas nunca, absolutamente nada, nunca, sabe, teve um olhar torto, nada, nem passou na minha cabeça, nada disso, nunca. E aí, vi lá ele treinando, eu falei, olha, e ele não tava nos Estados Unidos e tal, daí eu falei, Pedrinho? Aí ele, Tete, e aí, tal, como que você tá? Eu falei, mas você tá no Brasil, você sumiu, nunca mais te vi no Instagram, nada. Aí ele falou, saí da rede social, não tô mais, tô vivendo outras coisas, sabe? Eu falei, mas e aí, cara, me conta como que é essa vida nos Estados Unidos, que eu sei que é teu sonho. E aí, como que tá isso, né? E aí ele falou, olha, realmente eu me encontrei lá, e olha que meu trabalho é puxadíssimo. Agora eu comecei a trabalhar no escritório, mas, eu trabalhava numa fazenda de porco e era brabo, assim, um negócio assim, brabo. Mas o mais impressionante pra mim foi que lá eu conheci um Deus totalmente outro, que mudou minha vida. Eu falei, caraca, meu irmão, tô arrepiada. É isso mesmo. Eu falei, eu tô nessa busca também. O meu grupo de yoga tá indo pra Índia. Agora em janeiro eu tô organizando tudo, já tá quase certo pra eu ir pra lá também. Porque eu também tô nessa busca, sabe? Eu quero encontrar Deus. E eu sei que na Índia tem vários, eu vou achar um Deus lá. Porque até aqui, São José, eu não achei nada. Ele olhou pra mim com uma cara atirando pra todo lado. Literalmente. Daí ele olhou, pega meu número, porque enquanto eu estiver aqui no Brasil, eu fico aqui até janeiro, 17 de janeiro, vamos conversar, eu acho que eu posso te ajudar. Eu falei, não, com certeza pode me ajudar, eu quero muito ouvir sua história, tudo. E aí, trocamos telefone e acho que no mesmo dia, ou no dia seguinte, ele mandou mensagem, ele falou assim, vou tomar um açaí e vou passar aí na frente da tua casa, quer ir lá comigo? Eu falei, vamos. A gente foi, tomou açaí e, cara, foi uma conversa tão boa, assim, eu me senti tão confortável, eu tava completamente fechada pra qualquer relacionamento, sabe? Completamente fechada. Eu até tinha determinado, não quero me relacionar mesmo com mais ninguém. E eu me senti muito confortável com ele. E a forma como ele falava de Deus, de um jeito descoladão, o moleque todo tatuado, com a calça toda rasgada, falei, isso aqui tá parecendo crente, assim, você olha pra ele, você não acha que ele é crente, não é o estereótipo de crente. Sabe, estilosão e tal. E aí, foi o primeiro dia... Tava disfarçado também. Ele tava muito disfarçado. E Esse é ele o Pedrão. já falou no até aconteceu um negócio interessante que quando ele tava aqui, trabalhando no escritório, porque, imagina, ele trabalhou na fazenda, ralação. E aí ele foi notado pelos caras que trouxeram ele, né, pro projeto, para trabalhar aqui no Top, e foi convidado para trabalhar no escritório. Então é um upgrade sinistro. E ele lá trabalhando, o cunhado dele liga para ele e falou, Pedro, Deus falou comigo, falou que você tem que voltar pro Brasil para falar de Deus para uma pessoa. Ele, não é possível. Não, agora que eu tô estabilizando aqui, gente, não tem como. Dele, não, se Deus falou, ele vai ter que falar comigo. E ela falou, o problema é seu com Deus. Deus só me falou isso, só tô te passando recado. O que você quiser fazer com isso, você faz. Ele falou, não, beleza, obrigada, vou orar sobre isso. E aí calhou dele ir ele conseguiu umas férias aqui e foi pra lá. E aí foi era tipo, acho que terceira, quarta semana, ou sei lá, um mês que ele tava lá, que daí a gente se encontrou. E aí, quando ele começou a perceber essa minha vontade de conhecer de Deus, ele falou, será que é ela? Que Deus... Porque todo mundo que ele se encontrava, ele falava, será que é essa pessoa, gente? Eu vou fazer um teste. Será que eu vou... vamos ver, né? Eu vim aqui pra uma missão, será que é ela? Será que é essa pessoa... E aí, quando ele percebeu isso, daí ele falou, deve ser ela, vambora. E aí, Bíblia. E a forma como ele lia a Bíblia, eu entendia coisas que nunca tinha acontecido de eu entender, sabe? De vários versos que eu falava, nossa, eu nem imaginava que era isso que
tava querendo dizer, sabe? Nossa, como isso faz sentido e tal. E eu gostava muito de estar perto dele. E aí, chegou o dia da viagem pra Jericoacoara, com as minhas amigas. Você encontrou com ele mais algumas vezes ali? Sim, não. Acabou que era todo dia. Foi eu no lembro açaí, que aí depois foi no açaí. E aí, depois a gente sentiu aquela faísca. Eu falei, ai, meu Deus do céu, será, gente? Eu vou me meter nisso, o menino tá indo embora. Eu falei que eu não ia me relacionar com ninguém. Entendeu? Eu falei, bom, mas também eu não posso tirar a naturalidade da coisa, sabe? Eu falei, outra também. Foi no meio dos estudos bíblicos. Foi, menino. Foi no meio da evangelização que o menino me conquistou, sabe? E aí, ele, a forma como ele apresentou, até essa forma de se relacionar, eu falava, que negócio estranho, cara. Que menino estranho. Tipo, não é possível isso não é normal, sabe? Um respeito, sabe? Um olhar, um cuidado de, nossa. Falei, isso aqui, estranho, mas vambora, vamos ver no que vai dar. E aí, quando chegou o dia da gente viajar, ele falou assim, vai pra Jericoacoara, você tá indo pra um festival de música eletrônica. Arrebenta lá, faz o que você tem que fazer, entendeu? Vai tranquila. Esquece que eu tô aqui, até porque quando você voltar eu vou estar aqui ainda, mas eu não quero que você deixe de fazer nada, nem de conhecer ninguém, porque eu tô aqui. E eu tô indo embora também. Falei, poxa, legal. Falei, nossa, aí sim. Falei, aí, deu aquela esfriada, assim, né? Não, tava até esperançoso. Não. Eu falei, cara, se ele tivesse falado, não, vai lá, curte, mas, tô te esperando. Pô, ia jogar um peso em mim, que eu ia falar, nossa, mais um idiota, sabe? E não. Daí eu falei pras meninas na viagem, eu falei, cara, se esse cara tivesse falado, olha lá, hein, meu, pega leve, não vai beber muito, sei lá, pelo menos, sabe? Eu teria falado, vá se lascar, que tá querendo, sabe, me botar limite. Agora, esse menino, tipo, botou um ponto de interrogação, porque agora parece que tirou a graça, sabe, que eu tava indo. E eu não sei qual que era a intimidade do Pedro com Deus, mas as minhas amigas estão de prova. Ninguém chegou em mim, nem um dia. A gente ia na festa, tudo. Nada. Chegava na minha amiga que tava do lado. Eu até dei uma balada na minha autoestima, sabe? Eu falei, gente, não é possível. Será que eu tô zoada? Será que eu tô muito feia? Que é isso, sabe? E aí, não conheci ninguém lá. E aí, no terceiro, quarto dia, sei lá, de festa, me deu uma sensação meio de, nossa, legal, eu gosto disso, mas eu tô num lugar lindo. Não consegui conhecer nada ainda, porque a gente vai pra festa 10 horas da noite, volta 9 horas da manhã, aí eu durmo até 6 horas da tarde pra recuperar, porque, né, pauleira. E eu não tô vendo nada, não tô aproveitando nada desse lugar. E aí o Pedro tinha me dado um livro... Que foi perdendo a graça. Estranho, assim, sabe? Eu falei, que estranho, tá sentindo isso também. Aí eu falei pra minhas amigas, o Pedro me deu um livro e eu levei esse livro, que era do pastor, de um pastor lá do Bolo. E aí eu levei, eu mandei uma foto pra ele um dia. Eu falei, trouxe esse livro. Ele, você tá zoando que você levou? Eu falei, vai, que né, dava um tempo aqui. Eu falei, vou começar a ler. E comecei a ler. E aí aquilo começou a falar no meu coração. E aí eu falei, meu, que coisa estranha. Eu falei, bom, vamos deixar rolar. Falei para as meninas, eu vou na feirinha hippie hoje, antes de ir pra festa, mas pode ir que eu encontro vocês lá. Aí uma delas até falou, perdemos você, né? Porque eu sempre gostei muito de hippie, eu sempre tive essa vibe meio hiponga. E eu falei, você vai acabar se perdendo lá com os hippies, você não vai pra festa. Eu falei, não, pode deixar que eu vou. Fui na primeira barraquinha e falei assim, viu? Precisando começar, minha vida tá do avesso, eu preciso começar 2020 energizada. Eu preciso melhorar isso. E o cara fala, filha, vai comigo mesmo. Essa pedra aqui, ó, a pedra da lua, a pedra do sol, a pedra do deserto, que vai dar essa força, aquilo, não sei o quê. Eu falei, então, separei algumas pedras. Eu falei, eu vou dar mais um giro, e aí depois eu volto aqui pra não ter que ficar carregando as pedras, né? Eu pego no final, tá bom? Beleza. Andei mais umas 5 barraquinhas, assim. Aí tinha um hippie, tava meio cocorado, assim. O Pedro tem uma filha, que era adolescente nessa época, e aí eu falei, vou comprar uma tornozeleira pra ela, de pedras. Daí, mesma ladainha. Eu falei, qual que é a pedra que você acha aí, que é boa pra isso, pra aquilo e tal? Que eu queria, né, comprar uma pra mim, uma lembrancinha. A hora que o cara levantou, eu tava agachadinho assim, a hora que ele levantou e ele olhou nos meus olhos, eu senti uma coisa muito estranha, assim.
parecia que ele me conhecia. E eu senti amor no olhar dele. Eu falei, que bizarro já. Primeiro eu já achei muito estranho o olhar dele. Era outro disfarçado. Era outro disfarçado. Esse era muito disfarçado. E aí ele falou, ó, eu amo trabalhar com pedras, eu tenho aqui, ó, como você pode ver, essa esmeralda, isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Mas, se você quiser poder mesmo, pede pro criador delas. Você não precisa de um amuleto, não. Aí eu falei, você tá falando de Deus? Aí ele falou, aham. E aí, se quiser power mesmo, chama os 3. Deus, Pai, o Criador, Jesus, o Filho, e o Espírito Santo para caminhar com você. Que daí você nunca mais vai precisar de nada. Meu irmão, só sei que esse cara começou a falar e eu sentia um peso tão absurdo na palavra dele, eu não consegui sair dali. Quando eu me dei conta, eu sou meio nojenta com areia, eu não gosto de pisar em areia, eu não gosto de andar descalço. Quando eu vi, eu estava sentada no chão, na areia, aos prantos, assim, que as coisas que ele ia falando, parecia que ele me conhecia, parecia que ele sabia o que ele estava falando, ele não estava falando aleatório, sabe? E aí, ao mesmo tempo que aquilo parecia estranho, eu pensei várias vezes, eu falei, cara, eu não tô bêbada, eu não bebi nada ainda, eu nem fui pra lá, eu tô zerada, não tá normal isso. E aí eu falei, cara, eu tô muito confusa com tudo isso que você tá falando, porque parece que você me conhece, de onde você tá tirando tudo isso, sabe? Ele falou, ó, pra você entender melhor, eu vou chamar uma pessoa aqui pra você entender o que tá acontecendo. Eu falei, meu pai, não tem pra onde mais ficar estranha essa história. Aí ele falou, Danusa, faz favor. Era a esposa dele. Outra ripona, os cabelão, todo tatuado, tudo ripona. Aí ela olhou pra mim com o mesmo olhar dele. Daí ele falou, é ela, né? Aí eu falei, meu Deus, eu já tava no chão. Falei, ela quem? Daí ela falou, ó, só pra ter certeza, você perguntou sobre pedras lá na primeira barraquinha? Aí eu falei, passada. Daí ela falou, esse era o sinal de Deus de que seria você a pessoa. Daí eu falei, assustadíssima. Daí ela falou, nós somos pastores, evangelistas, mas nós estamos hips. Porque foi nessa função que Deus achou que nós alcançaríamos vidas como a sua, que talvez não encontrou ele em uma igreja. E talvez precisasse passar por uma situação assim para ter acesso a Jesus. E a gente faz trabalho missionário e tal, há tantos anos, e a gente já estava, eu não me lembro agora quantos anos, mas já estava há vários anos, Uruguai, Argentina. E aí, quando a gente estava no Uruguai, Deus falou comigo em sonho e falou assim, ó, volta, isso em julho, que foi quando o trem tava pegando pra mim, minha vida do avesso. Volta pro Brasil, porque vocês vão ter que falar com uma pessoa, vão fazer a obra lá, mas vão ter que falar em específico com uma pessoa no final do ano. Então, levanta acampamento. E aí, eu trouxe pra nossa comunidade, a gente orou sobre isso, e aí, aí Deus confirmou com o pastor, que é o marido dela, né? O Márcios. E aí, ele falou, galera, vambora. Deus mandou a gente subir, vambora. E aí, a gente foi chegando. Foi viajando, foi fazendo a obra, foi viajando. E aí, todo lugar que a gente chegava, ele tava no piloto ali, né? E ele falava, não é aqui, não é aqui. Não é aqui. E a gente passava um tempo, levantava acampamento e continuava. Quando a gente chegou em Jericoacoara, há 2 dias, ele falou, pode armar acampamento, porque vai ser aqui. E aí, a gente tá nessa expectativa desde então. Sabe quando você escuta uma coisa que você nunca ouviu? Eu não sabia desse negócio de palavra de revelação. Nunca tinha escutado isso. Isso pra mim não era normal. E aí ela falou, e aí... quando você perguntou sobre pedras, Deus cochichou no meu ouvido isso, e agora a gente tá aqui para te apresentar a boa nova da salvação. Porque Deus tem um plano na tua vida, e Ele quer te tirar desse lugar. E Ele permitiu que você passasse por tudo isso para poder te acessar. Porque você tava com tantas informações, você tava tão envolvido com tantas coisas, que você não ia ouvir o chamado dele. Então, Ele permitiu que você perdesse coisas para que você o procurasse. Eu falava, meu Deus. Eu falei, tá, mas... De verdade, é que você não sabe, mas eu sou o cocô do cavalo do bandido. Eu não sei nada de Bíblia, eu não sei nada de nada. Eu não gosto de igreja, eu não gosto de crente. Eu tenho um trauma com isso.
o que Deus vai querer comigo, sabe? Tipo, eu não tenho nada pra oferecer, de verdade, eu não tenho nada pra oferecer. Ainda mais assim, nessa fase, eu tô procurando ele pra eu conhecer ele, pra ele poder tentar me ajudar de alguma forma, porque eu realmente não tenho nada pra oferecer. Daí ela falou, pois bem, fica tranquila, porque vai chegar um tempo que você vai ter que ficar em casa. E aí eu tinha talassemia, um problema de saúde e tal, já logo pensei, eu falei, nossa, vou ficar doente. E aí realmente ela me para, eu tenho que parar mesmo pra poder me cuidar. E aí você vai ficar em casa, e aí você vai ter tempo, que é o que você disse que você não tem, por conta do seu trabalho, né? Você vai ter tempo para estudar a palavra. E se afunda na palavra. É a única coisa que você precisa fazer, é conhecer a palavra. E Deus já preparou alguém para te ajudar, porque você vai ter coisas que você não vai entender. E aí eu falei, não é possível que ela tá falando do menino, gente. Eu falei, será que é o Pedro? Meu Deus. Sabe quando a cabeça vai ficando um turbilhão? E daí eu falei, só pra saber assim, se você tá sabendo mais, né, detalhe assim, mas sério, eu vou ficar doente? Daí ela falou, não, vai ser o mundo inteiro vai parar. E isso foi final de 2019. Uau. Final de 2019, pré-Covid, não tinha nada de Covid estourando. E aí ela falou mais um monte de coisas. Ela deu essa revelação assim. Deu essa revelação. E aí, mas nem passou na minha cabeça que talvez isso aconteceria realmente, sabe? E aí ela falou, busca a Deus e deixa que ele vai fazer a obra em você. Você tem um evento lá na sua cidade que você faz pra um monte de gente, né? Que você fala uns negócios no final. O que é? É atividade física? O que você faz? Eu falei, meu Os Deus. mínimos detalhes, assim. Detalhe, muita coisa, né? detalhe. Quando a gente tinha assessoria e tal, os alunos faltavam, e aí eu coloquei uma aula extra de final de semana para poder repor as aulas deles. E aí começou que, posso trazer meu marido, minha esposa, meu amigo? Pode. E o negócio foi crescendo. Então, um treinão que era para 15 alunos, foi para 30, 40, 50. Daí eu falei, cara, isso aqui pode virar um negócio legal, pode virar um evento. E aí eu criei lá o Treinão Peralta, que eu convidava outros professores que da confiança, sabe, que eu achava que eram professores que desempenhavam um bom trabalho lá na cidade, para agregar e a gente, fazer um grande treinão. E aí, eu lembro que a primeira vez que esse evento aconteceu, estruturado desse jeito, nós estávamos, acho que uns 8 professores. Foi o treinão muito legal. Isso foi antes dessa viagem? Antes, muito antes. Isso 10 anos antes. Para dar o link do que essa mulher falou. E aí eu ficava com um microfoninho, com um headphone, né? E o DJ e tal, e a gente se comunicando o treino todo, para tipo, troca música e tal. E aí foi no Volta Calma. Botei todo mundo sentado, falei, procura uma posição mais confortável, porque nessa época eu já acreditava muito que não é só trabalho físico, né? Eu falei, eu vou passar 1 hora com a pessoa. Eu posso contribuir muito mais do que só fazer com que ela alcance o objetivo físico dela, né? Posso ajudar ela, talvez, a se desenvolver na saúde emocional, na espiritualidade, mesmo sem ter nada com religiosidade. Eu não tinha nada com religiosidade, mas eu acreditava muito na parte espiritual. E aí, nesse dia, a hora que tava todo mundo relaxando, eu falando alongamento, estica a perna, puxa, respira, calma. Ele botou uma musiquinha tranquila. Eu ouvi nitidamente falar, fala sobre perdão. Aí eu olhei pro Jansen, que era o DJ, eu falei, o que você falou? Daí, puxa, não falei nada. Eu falei, meu Deus, eu ouvi, fala sobre perdão. Falou mais 3 vezes. E eu falava, mano, ou eu tô ficando doida, ou eu tô ouvindo vozes. Eu falei, agora é só o que me faltava, né? Eu abri a boca e comecei a falar. Algo que eu nunca li, nunca pensei, nunca tinha... Nunca. Planejado, imagina, nem tinha combinado isso. Os meninos... Eu lembro da cara dos professores deles. O que você tá fazendo, cara? Tipo, isso não tava combinado, não tava no script, sabe? E aí contei uma história sobre perdão. Fiz uma analogia que fez muito sentido. E aí eu ia falando e eu ia ouvindo aquilo. Eu falava, mano, o que é isso?
acabou que virou piada. Até o André, que é o meu braço direito lá hoje, que cuida da academia pra mim, ele falava, aí é o momentinho da sabedoria, deixa que vai baixar alguma coisa nela ali, ela vai falar alguma coisa. Ninguém se atrevia a fazer esse papel. Eu tentei passar pra outro, falar, faz o momentinho lá da sabedoria. Não, sai fora, eu não vou fazer não, deixa com você. Eu tentei várias vezes, pegava o computador, já sabia das datas do evento. Falei, bom, vou fazer uma sequência. Cada treinão eu vou falar sobre algo, né, sobre saúde mental e tal. Meu, digitava lá no computador. Eu nunca consegui escrever uma palavra. Nada. E eu não sou ruim disso, sabe? Eu conseguiria elaborar isso, mas eu nunca consegui. O negócio vinha na hora que eu falava sobre o alongamento, que ia ser o alongamento, brum, vinha uma ideia. Eu ouvia na minha cabeça. E aí eu desenrolava aquilo. Aí eles ficavam zoando, que era Chico Xavier, que ficava me dando as ideias e tal. Nunca fez nenhum sentido isso pra mim. Até que eu falei, quer saber? É assim que funciona, vai ser assim que vai ser e tá tudo certo. Eu lembro que teve uma vez que eu falei, hoje eu vou levar uma prancheta e eu vou escrever tudo que eu vou falar, porque eu quero ter isso, né? Tipo, porque eu falava e depois eu nem lembrava o que eu tinha falado. E aí eu ia falando e escrevendo e tal, aí no final uma aluna chegou e falou, Esté, você dá o papel pra mim, por favor? Deu, não, tá doida? Não, é tipo um rascunho que eu fui escrevendo palavras. Ela falou, eu sei, mas isso que você escreveu foi pra mim. Você pode me dar, por favor? Eu falava, e todo treino acontecia isso. Vinha alguém e falava, cara, muito obrigada pelo que você falou, eu tô passando por isso, essa semana foi assim. E aí eu falava, gente, que negócio bizarro, sabe? Várias pessoas. Teve treino que vendeu tudo, e aí uma aluna falou, eu não consegui comprar, eu não tô nem aí pra camiseta, pro kit, porque dava camiseta, calça, era um kit super legal. Eu tô nem aí pro kit, não preciso, eu só quero ir porque eu preciso ouvir a parte final. Eu falava, gente, que negócio estranho. E aí quando essa pastora falou, sabe esse evento que você faz, não sei o quê, daí eu falei, será que ela vai falar desse negócio que vem na minha cabeça? Daí ela falou, e sabe aquela palavra que você fala no final, de coisas que você não sabe, que você não entende na hora, que é a grande interrogação, né, na sua profissão? Daí eu falei, eu já me perguntei muito sobre isso, o que é isso? Daí ela falou, foi Deus te preparando para falar com propriedade. Ela falou, você acha que você, essa gana toda que você tinha de ter uma relevância profissional, porque eu queria muito, sabe, ter um lugar bem definido profissionalmente e que eu fosse uma referência boa, sabe, dentro da minha profissão. E ela falou, sabe essa vontade que você tem de ser essa relevância? Era Deus já trabalhando no seu coração, porque quando você conhecesse Ele, as pessoas iam te ouvir e pela credibilidade profissional que você conquistou lá na sua cidade, as pessoas iam dar ouvido para o que você está falando. Eu falei, meu Deus. Ele falou, e ele já te usou várias vezes para falar com pessoas que estavam passando por situações. Essas historinhas que você contava no final, era sempre porque alguém ali precisava ouvir. Eu chorava igual uma criança. Daí eu falei, meu Deus, 10 anos, cara, com esse negócio. 10 anos, sem entender o que era isso. E eu falava, e é verdade, porque eu que falava, eu sabia, sabe? Era brincadeira, era piada isso com os meninos lá, com os professores. Então eu falei, isso aqui tá muito estranho. Eu falei, tá bom. Falei, depois disso tudo, eu vou como pra festa? Eu vou pra festa nenhuma. Eu não quero mais ir pra esse festival. Daí ele falou, mas você vai? Aí eu falei, não, mas e aí? Deus falou tudo isso comigo, aí eu vou lá pra curtir festa. Daí ele falou, e de onde você tirou que tem lugar que Deus entra e que lugar que Deus não entra? Ele, é claro que o ideal é que você se abstenha de algumas práticas. E eu tava entendendo. Nessa época eu fumava e bebia consideravelmente. Daí eu falei, tá, mas eu vou fazer o que lá? Daí ele falou, cara, deixa Deus te usar, sabe? Deixa ele fazer o que ele tem que fazer. Eu falei, tá bom. Daí ele falou, e você vai lá, passa aqui, a gente conversa. A gente, era um discipulado, né? Eu não sabia que essa palavra, né, significava isso, mas hoje você entende. Hoje eu entendo que era um discipulado. Era 8 dias de festa, 8 dias. Isso era pelo terceiro, quarto dia. Era pelo terceiro, quarto dia. E aí a minha vontade era de ir lá e ouvir mais. E aí eu falei, não, na virada eu não vou. Porque todo dia eu falei, pode ir pra festa. E aí, era open bar de gin tônica. Eu amava, negócio que eu bebi igual água. Desse dia que a gente teve esse encontro, eu lembro que no dia da festa, eu bebi, sei lá, umas 15 garrafas de água e eu não consegui beber nada. Eu falei, cara,
Tá acontecendo comigo. Sabe? Tá tudo muito maluco isso aqui. E eu não conseguia nem explicar para as meninas o que estava acontecendo, sabe? E aí, ia lá, ia pra festa. Ia lá, ia pra festa, e com aquela coisa estranha, com aquele negócio, sabe? E aí eu liguei pro Pedro pra contar o que tinha acontecido. Ele ficou maluco dele, falou, mano do céu, isso é Deus puro. E aí ele me contou essa história, que Deus tinha falado com a cunhada dele, que era não sei o quê. Ele falou, eu acredito nisso, porque Deus falou exatamente isso comigo também, tal. Eu falei, meu Deus. Eu falei, não dá pra passar batido isso, não dá pra ignorar, né, nada disso. E aí eu lembro que na virada do ano dele, eu falei, não, eu vou passar a virada do ano com vocês, não vou pra festa, nada. Ele falou, não, você vai sim. Você vem pronta pra festa, com a sua roupa aí que você separou mesmo, e vem, a gente vai fazer uma celebração de passagem de ano, e aí você vai pra festa. Eu falei, mas minha gente, que coisa estranha, né? Eu falei, mas beleza. Falei, meninas, eu vou lá primeiro nos hip, depois eu vou encontrar vocês, tá bom? Tá bom. E era o dia do DJ que eu mais queria assistir mesmo. Eu falei, tá bom, né? Então eu vou ter que ir lá. Fui pra eles, ele fez uma palavra muito simples da Bíblia, leu uma passagem da Bíblia, e aí fez um louvor, os hipão tudo lá, tocando tambor, não sei o que, violão, e cantando, coisa mais linda, eles cantando. E aí era no horário que o pessoal tava indo pra festa, e aí um pontinho branco lá no meio da galera, hippie toda, e aí passou uma moça e falou, o que tá rolando aqui? Daí eu falei, eles vão fazer uma oração pra 2020. Ela, posso ficar aqui também? Eu falei, pode, pô, fica aí. Aí, que é isso? Não sei o quê. E aí começaram a perguntar, tipo, eu era o ponto que conectava com todos os outros de branco que estavam passando lá pra festa. Quando a gente viu, assim, eu não me toquei na hora, óbvio, mas tinha mais gente de branco do que hippie. E aí ele foi super sucinto, falou uma palavra, fez uma oração, abençoou todo mundo, ai, que lindo, cara, maravilhoso. Bateu palma, todo mundo foi embora pra festa. E eu fiquei lá, eu falei, meu, que palavra maravilhosa, sabe? Eu falei, nossa, eu ficaria aqui o resto do dia, da noite, ouvindo, até amanhã ouvindo você falar. Nossa, que lindo isso. Daí ele falou, você entendeu o que aconteceu? Eu falei, entendi, meu Deus, entendi o que você falou da palavra, essa música também, coisa mais linda. Dele, não, você entendeu o que aconteceu em volta? Daí eu falei, não, então acho que não. Daí ele falou, Stephanie, essa foi uma amostra do que Deus vai te preparar para fazer. Você viu que você era o único ponto aqui? Você acha que essa galera que parou aqui, parou pra ouvir a gente cantando? Daí eu falei, uai, mas se não for pra ouvir vocês cantando, era o quê? Porque vocês que estavam cantando, né? Daí ele falou, não, porque a gente faz isso todos os dias. E nunca para ninguém pra ouvir. Mas Deus colocou alguém que se conectava com eles. E falou, e você viu que todo mundo perguntava pra você, o que tá rolando? Você vai fazer uma oração, não sei o quê. Quero ouvir. Quero ouvir. E você viu quanta gente juntou? Que se parece com você. Daí ele falou, então isso é pra você entender que Deus usa o estereótipo para alcançar parecidos. Então, vai com essa palavra, entenda isso. E o momento, cara, que você fincar a bandeira do Deus verdadeiro, você vai ver como vai ser mais fácil alcançar pessoas. Falei, meu Deus, que doideira. No último dia, eu fui lá me despedir deles, daí eu falei, olha, eu não tenho palavras para dizer o que aconteceu aqui. Vocês podem ter certeza que se eu pudesse, eu ia só lá em São José trocar minhas roupas, porque essas roupas que eu tenho aqui não combinam com esse evangelismo que vocês fazem aí. Trocava minha mala e virava hippie pra ir embora com vocês, porque eu quero muito aprender mais e eu queria ficar colado em vocês. Daí ela falou, mas você entendeu que seu trabalho não é aqui, né? E você percebeu que Deus que direciona? Porque se a gente não fosse guiado por Deus, fala, claro, querida, vem, vai ser ótimo ter você com a gente. Mas não, Deus tem um trabalho pra você lá na sua cidade. Então você se pica pra lá. Mas antes, posso fazer uma oração por você? Eu falei, eu vim aqui pra isso, pra gente orar, eu quero receber uma bênção de vocês, eu quero... Nossa, eu preciso, sabe, ter mais disso. Eu no meio da praça, a galera tudo passando, eu não tava nem aí mais, não tava nem aí pro bizarro que era, ficar orando no meio da praça. Jericoacoara naquela época, só galera jovem, só gente bonita, sabe, só elitizado, assim, só gente bacana. Depois ela botou a mão e eu quietinha, assim, na frente, e era na frente da sorveteria que a gente ia, e eu tô lá. Ela começou a orar, a minha mão molhou de tanto fogo que eu senti na mão. Eu nunca vi isso daí.
minha mão e eu tremia, assim, eu falei, meu Deus, o que tá acontecendo? A hora que ela terminou de orar, e ela declarou muitas coisas na minha vida, ela falou, você tem que se batizar. E eu me batizei quando eu era criança. Eu tinha uma prima que vivia falando assim, você tem que se rebatizar, hein? Você tá no caminho errado, hein, ovelhinha? Você tem que voltar pra igreja. Eu tinha paura dessa palavra rebatizar, porque eu falava, eu não vou batizar nada. Batizei quando era criança, não entendia nada. Tanto que eu não sei nenhuma história da Bíblia direito, não sei nem se Abraão foi antes ou depois de Jesus, não tem essa ligação, porque não aprendi direito, sabe? Eu vivia discutindo com ela, mas você tem que se rebatizar. Quando ela falou, você tem que se batizar, saiu do meu coração. Eu falei, eu quero muito. Onde eu posso me batizar? Onde? Primeiro, que igreja que vocês são também? Que eu nem perguntei. Daí ela falou, nós somos a igreja do caminho. A gente vai pregando no caminho, onde Deus direciona. Falou, que hora que você vai embora amanhã? Eu falei, vou às 9. Daí ela falou, então encontra a gente aqui 6 horas da manhã, na praça, porque a palavra do Senhor diz que onde tem um ministro do Senhor apto para fazer, né, o batismo, e onde tem um coração arrependido que entendeu a salvação, e eu até falei, mas eu não vou ter que fazer um cursinho, umas aulas, porque eu lembro que tem que fazer um curso, né, para você entender, aí tem que perguntar, você aceita Jesus, você aceita isso, você para de fazer isso, você para de fazer. Eu falei, eu tenho um monte de coisa que eu tenho que parar de fazer antes de aceitar dela. Ela falou, e da onde você tirou isso? Você aceita Jesus como seu salvador? Você quer conhecer, você quer entregar a sua vida para ele? Eu falei, com toda certeza, é o que eu mais quero, porque o que eu vivi aqui basta pra mim, sabe? Tipo, de decisão. Eu sabia que tinha um caminho longo na frente. Daí ela falou isso e eu falei, então fechou. Então eu venho. Avisei as meninas, eu falei, mas daí hoje eu não vou pra festa porque eu quero ficar orando. Liguei pro Pedro chorando e eu falei, você não vai acreditar o que eu vou fazer amanhã. Daí ele falou, meu Deus, o que mais, né? Pode acontecer nessa Jericoacoara. Eu falei, mano, eu vou me batizar. Começou a chorar. Daí ele falou, eu não acredito. Daí ele falou, eu nunca vi um negócio tão rápido desse jeito. Uma pressa de Deus, sabe? Falou, me liga que eu quero assistir, porque crente gosta de assistir batismo. Ele falou, eu vou explicar 2 coisas pra você. Crente gosta de comer e gosta de assistir batismo. Então, me liga que eu quero assistir esse batismo. Falei, beleza. Avisei minhas amigas, falei, não vou pra festa hoje, tá? Porque eu vou batizar amanhã. Elas não entenderam nada. A minha amiga falou, mas pode deixar. Eu vou, mas eu vou porque eu quero ver seu batismo. Aí, elas foram pra festa. Deu 5 horas da manhã, meu telefone tocando. Era a Luísa que ligou num telefone de uma galera que a gente conheceu lá. Ela, cadê você? Eu falei, Luísa? Da onde você tá me ligando? Ela, tô com o pessoal lá que a gente conheceu. Vem que os hippies já estão tudo aqui na praia, nós estamos aqui te esperando pro seu batismo. Daí eu falei, meu Deus, cara, me troquei rapidinho, fui pra lá. E ela tava com essa galera, daí os meninos... E foi muito louco, porque eu tava em outro planeta. Eu tava flutuando, sabe? Eu não tava acreditando que eu ia fazer isso, assim, que eu ia me batizar, sabe? E aí, ela... Com o pessoal sentado, assim, com os meninos. E aí eles falaram, que da hora que a gente tá junto. Porque eu queria entender mesmo. Porque outro dia, a gente tava passando aqui na praia. Você não é a personal que tá ali se acabando de chorar no pé do hippie? E aí depois no outro dia a gente viu ela orando, a mulher pegando na mão dela, orando. Entendemos, foi nada. Porque a gente sabe que ela tava na pior. Que a gente compartilha as histórias. Esse rapaz também tinha tido uma separação muito terrível. Então a gente ficou se lamentando lá. E aí ele falou, o que aconteceu com ela, cara? Ela, meu irmão, conheceu uns hippies aí, os caras converteram ela e hoje ela vai se batizar. Dele, não, essa eu quero ver. Vamos lá que eu quero ver. E aí eles foram pra assistir e a Luísa narrando tudo que tava acontecendo, sabe? E aí eles fizeram uma oração e aí eu bem reparei, eu falei assim, meu Deus, liguei pro Pedro, uma senhorinha ficou segurando lá o vídeo. E aí eu vi que não tinha, tipo, a maré tava longe, não tinha água ali suficiente pra me batizar. Eu falei, gente, como é que vai ser isso, né? Porque tá longe a água, a gente vai ter que ir muito lá pra dentro, né? Eu falei, vamos aí. Às vezes é só também molhar a cabeça, não sei como que é esse batismo, né? Ele fez uma oração maravilhosa, chorei horrores, perguntou se eu aceitava Jesus como meu salvador e eu estava disposta a todas as mudanças que ele ia proporcionar, e eu falei com toda certeza que sim. Nessa hora da oração, cresceu uma piscininha ali na gente, e o Pedro vendo tudo. O Pedro viu também que não tinha água, e o Pedro viu a água subindo, e aí ele ficava, mano do céu, que loucura é essa, sabe? E aí ali fui batizada. A hora que eu saí daquela água, eu já senti um negócio muito estranho no meu coração. Parecia que eu tinha recebido uma nova chance, sabe? Voltei para São José, passada com tudo isso.
O Pedro foi me buscar no aeroporto, a gente deixou nossa amiga na casa dela, saindo de lá, ele falou assim, ó, você vai me achar muito louco, mas eu sei que eu vou embora daqui 15 dias, mas, cara, eu quero namorar com você porque eu sinto que Deus tem algo muito grande pra gente e eu sei que eu vou embora, mas se você topar, eu volto pro Brasil ou você vai embora pros Estados Unidos e eu tô a fim de fazer essa maluquice, assim, sabe? Eu sinto no meu coração. Falei, caramba. E o pior é que eu me senti à vontade com essa ideia. Falei, olha, Pedro, depois de tudo que eu vivi, ela falou lá que alguém ia me ajudar e eu acho que essa pessoa é você. Tô topando também. Vamos ver como é que vai ser isso aí. E aí o Pedro começou a estudar a Bíblia comigo, voltou para os Estados Unidos, e aí começou a estudar a Bíblia comigo. E foi assim, quando deu a pandemia, eu lembrei do que ela tinha falado. E aí ela falou, mas fica tranquila que essa doença não vai cair sobre você. E realmente, eu não peguei Covid. E foi uma experiência muito doida, assim, porque daí o Pedro me ligava todo dia, a gente estudava a Bíblia, a gente... Imagina, um relacionamento tete a tete já é, né, poxa, pra você conhecer a pessoa e tal. Aí você imagina a distância. E aí, acho que foram 3 meses de namoro à distância. O Pedro falou, cara, é o seguinte, eu quero casar com você e Deus tem falado isso no meu coração e eu quero saber o que você pensa sobre isso. Eu falei, Pedro, deixa eu só falar uma coisa. Isso é um passo muito importante. Eu já topei coisas que depois eu vi que... E não é culpa só da outra pessoa, não. Mas eu também sou difícil. Eu não quero te machucar, sabe? Porque eu sou uma pessoa muito machucada. Então eu não quero te prejudicar. Vamos fazer o seguinte, vamos intensificar nossas orações e vamos perguntar pra Deus. Se Deus falar sim, beleza. Se ele falar não, tá fácil. Porque você tá aí, eu tô aqui, a gente continua a amizade. Daí ele falou, então vamos jejuar? Daí eu falei, como é que é isso? Daí ele falou, ó, vamos escolher, só pra começar, né? Vamos escolher uma refeição do dia, a gente não come, em vez de comer a gente ora. E aí a gente ora junto, a gente ora separado e vamos nesse foco. Foi 1 mês sem café da manhã, orando. E aí... Todo dia eu falava muito claro para Deus, eu falei, Senhor, tá fácil. Tira o sentimento dele e tira o meu, que a gente vai entender isso e tá tudo bem, sabe? Porque eu não quero ter mais uma história péssima, eu não quero viver isso. Então me ajuda e fala com a gente. E todo dia que a gente acordava, eu acordava tão apaixonada por ele, eu falava, cara, eu não tô vendo esse cara. Eu não tô pegando, sabe? A gente não tá junto, a gente não tem nada, a gente só conversa de Zoom. Distância. E depois desse 1 mês, eu falei, ó, e aí, o que deu? Daí ele falou, mano do céu, eu tô apaixonadíssimo por você, você é a mulher da minha vida, e é isso que eu quero, eu sei que eu sou muito intenso, mas olha, no meu coração é isso, e você? Daí eu falei, eu também, gente, e agora? O que a gente faz? Daí ele falou, eu vou voltar pro Brasil, seja o que Deus quiser. E aí ele voltou, e aí a gente, nessa que a gente casou, começou todo a se transformar, assim, na minha vida e na dele também, que já estava muito mais próximo, né? Então, hoje, assim, a vida que a gente leva como casal, e eu acho que ajudou muito o fato da gente ter saído da nossa casa, porque você acaba tendo influência, você acaba tendo distração, você acaba tendo muitas coisas que aproximam a gente do velho homem, né? E aqui não. Aqui foi uma oportunidade que Deus deu pra gente começar do zero e construir um casamento segundo a vontade dele, assim. E é lindo, é poderoso, é real, porque eu vejo dentro da minha casa o poder de Deus pra mudar as coisas, sabe? E aí a gente percebe o quanto a verdade, né, que você vive em Cristo, ela impacta as outras pessoas, porque você fala, mas peraí, como é que é isso aí? O meu irmão se casou também, teve muitas dificuldades no casamento, e aí a gente falou, cara, mas confia, faz isso, porque você vai ver, cara, Deus, ele é real, ele tem o poder de transformar tudo. E hoje, eu vejo o casamento do meu irmão com o poder da mão do Senhor, transformando a Rebeca, que é minha cunhada, transformando ele, que eu conheço como ele era, sabe? É tão maravilhoso ver o quanto é verdadeiro esse Deus, que é um caminho sem volta, assim. Pra mim é um caminho sem volta. Deixa eu beber uma água aqui que eu falei demais. Maravilhoso, né? Nossa. a gente ouvindo assim, o cuidado de Deus o tempo todo com a vida dela, até quando, o que me marcou assim, que ficou pensando aqui, até quando ela foi buscar em lugares, né, obscuros,
Deus estava lá e... É tremendo. Você já viu, Stephanie, o Jesus Revolution? Eu vi Jesus. Eu vi Jesus Revolution também. A Revolução de Jesus, né? Até quem não viu, eu aconselho sempre. É um filme assim que toca muito meu coração. Mas eu lembrei muito desse filme. Na verdade, o testemunho dá um filme, né? Dá um filme. É tremendo, assim. É muito bonito. Mas eu me lembrei muito desse filme porque a história é um grupo de hippies, né? Baseado em fatos reais. Ocorreu lá na Califórnia, anos 60. E a história é um movimento de hippies muito grande acontecendo. E aí os pessoal, vamos dizer, tradicional, incomodado com aquilo, que muitos jovens entrando naquele movimento, fazendo parte. E aí eu me lembrei de algumas cenas que é um pastor na casa dele, né? Um pastor antigo. Super tradicional. E a filha dele já querendo se envolver com aquilo e chamando a atenção dela. Ela era uma jovem. Aí ela pergunta pra ele, eles vendo na televisão uma reportagem falando o movimento tá crescendo e a coisa toda. Até dando spoiler aqui do filme, né? Mas aí ele pergunta pra ela, o que você acha que esse povo... Não, ela pergunta pra ele, o que você acha que esse povo tá procurando? Aí ele, eu não sei, eu só sei que eles precisam de um banho. Não sei, ele fala uma coisa assim, E aí ele fala assim, no dia que Deus me mandar um hippie, que eu vou perguntar pra ele. Mas assim, com aquele deboche, assim, né? E aí acontece que o hippie para dentro da casa dele, na sala dele. E aquela conversa dos dois ali, pra mim, é tremenda, porque o hippie abraça ele, e ele já com aquele... O que você tá fazendo aqui? Não sei. E aí ele pergunta, então eu quero te perguntar, então o que essa galera sua tá procurando? Aí ele falou assim, eles estão procurando Deus. Na verdade, eles estão dando voltas e voltas e procurando Deus. Só que eles são ovelhas sem um pastor. E aí ele fala assim, a sua igreja tá com as portas fechadas para eles. Por quê? Porque a gente a gente criou o método, né? Sim. A gente criou a forma que tem que ser. A gente criou o processo nosso, humano, as aparências, né? As capas e toda a estrutura. Quando Deus tem as maneiras dele, né? Deus tem as maneiras dele. E é tremendo ver seu testemunho, porque Deus te achou lá numa festa que era improvável os crentes estar lá. Deus usou talvez a cartomante, depois usou um menino que veio dos Estados Unidos que se tornou seu esposo, né? Hoje estão em uma família linda servindo ao Senhor. E ver a forma que Deus trabalha é tremenda. Eu me lembrei também da passagem de Filipe e o eunuco, né? Que o eunuco senta, como eu vou entender desse Deus se não há quem prega? E o Filipe, senta aí na carruagem. Aí Filipe começa a pregar para ele. E aí ele fala, olha ali uma água, o que me impede de eu ser batizado? Aí Filipe, não, se você crê de todo o teu coração que Jesus é o Filho de Deus, eu creio, então nada te impede. E aí Filipe batiza ele. E eu me identifiquei, assim, muito essas histórias, inclusive o filme, com o seu testemunho. É tremendo, é tremendo. Você tem mais algum, depois eu tenho mais algum contato com esses hippies? Onde eles estão? Super, eles estão na Amazônia agora. Foi até um negócio muito louco, porque depois que isso tudo aconteceu, eles continuaram. Quando deu a pandemia, ela me ligou, porque daí eu falei, eu sei que talvez vocês meio difícil comunicação, mas fica com o meu telefone, me dá o de vocês, e aí eu não quero perder esse contato. Daí ela falou, não, a gente não vai perder o contato, até porque eu quero ouvir o final dessa história, né? Deus usou a gente pro começo, mas eu quero ouvir o restante. Sempre me ligavam pelo menos uma vez por mês. Stephanie, como que tá? O que você tá estudando? Ou ela me dava algum direcionamento. Leia isso, estude isso, procure sobre isso. E a gente ajudou também bastante o ministério deles, sabe? Com recurso mesmo porque eles são fantásticos, assim. Quando eu tava grávida, eu já tava com 6 meses do Theo. Ela ligou, ela falou assim... Não, antes, né? Ela ligou. O evento aconteceu com 6 meses. Falou assim, a gente vai ter um congresso em... Nossa, gente, como é o nome da cidade? Lá pro Nordeste. Agora, nossa, sumiu da minha cabeça. Não, em Belém e Outeiro, que era uma cidadezinha chiquito lá pra dentro de Belém. E a gente vai reunir esse movimento da galera que prega na rua. Então vai ter hippie, vai ter motoqueiro, vai ter só gente estranha. Venham preparados. Porque a gente quer muito contar a sua história.
A gente quer que as pessoas conheçam a menina da história. E a gente quer muito conhecer o Pedro, esse evangelista que Deus mandou pra ir te discipular. E eu falei, Pedro, será, gente, que a gente vai pra lá? Daí ele falou, eu quero muito conhecer esses caras. E aí, eu até fiquei assim, eu falei, não, eu quero ir, porque eu quero ouvir essa história através do prisma deles, porque... E aí, se eu tava muito doida também, e boa parte dessa história eu criei na minha mente, sabe? Porque é muita história, entendeu? Dá um filme isso aí. Você tá louco? Daí eu falei, eu quero ouvir. Vários dias, né? Muita coisa aconteceu. Eu falei, eu quero saber se, tipo... Porque eles estavam na intencionalidade, né? De pregar o evangelho. E eu que recebi, mas eu quero saber se a percepção é a mesma. Nós fomos. Foi sensacional. Olha, a gente dormiu num lugar super... bem precário, assim. Era um lugar que eles usavam para cuidar das crianças e eram... Lá, as crianças, infelizmente, sofrem muito abuso, sequestro, é muito triste, assim, a história. E aí, tem um pastor que, cara, até o liquidificador dele, ele vendeu para poder levantar recursos, para comprar tijolo, para fazer esse espaço para poder receber as crianças e discipular as crianças lá. E depois a gente até fez um treinão e reverteu toda a grana, mandou para eles e fez um baita de um evento lá para essa gurizada, foi muito legal. Depois que a gente voltou desse evento. E aí, quando a gente chegou, foi muito louco. Eu percebi que não era história da minha cabeça, que eu não tinha inventado, porque, né, poderia ter aumentado pelo menos alguma coisa. Teve um culto, né, que eles contaram esse testemunho, daí a pastora contou essa história, e ela falou, e agora eu quero chamar a menina pra vocês verem que ela tá aqui, entendeu, tá grávida e tal, e todo mundo vinha, essa que é a menina? Meu Deus, essa que é a menina, não sei o quê, e foi muito legal, assim, sabe, e o Pedro conhecer, todo mundo, o Pedro saiu de lá querendo fazer dread, porque com aquele fiapo de cabelo que ele tinha, eu falei, ai meu Deus, foi muito legal, uma experiência muito legal. Então, a gente segue, eles continuam orando por mim, de intercessão, né? Eu assisti o podcast das meninas e a importância que tem você, né, na sua caminhada cristã, ter um suporte desse de alguém que ora pela sua caminhada é maravilhoso. Confesso que até eu fiquei com vontade de conhecer esses pastores agora. Isso é demais, né, cara? Já pensou a gente trazer um dia esses Cadê o Ministério de Missões também? Que eles estão aqui. Queria saber, exato. Eu quero conhecer, Fica aí a ideia, eu quero conhecer esses pastores. É tremendo, né? Como o Senhor usa, né? Ali, missionários, né? Disfarçados de outras coisas. O Senhor é tremendo na multiforma dele, o amor dele de trabalhar. Eu me lembro até um testemunho rápido também, talvez eles se conheçam, né? Eu fui criado em igreja presbiteriana no Brasil, e aí com meus 16, 17 anos, eu estive um tempo na metodista, era uma metodista renovada, por causa a gente tinha uma banda de evangelismo também, tocavam por todo lado lá, e são meus amigos até hoje, grandes amigos, porque a gente, tudo era molecão assim, e rodava para todo lado lá evangelizando. Mas aí eu estava na metodista, e a minha mãe, sempre na vida toda na presbiteriana, um dia de semana, não vou lembrar um dia qualquer de semana, ligou um pessoal para a igreja presbiteriana, fizeram um contato, e aí ligaram para minha mãe, tem um grupo de uns evangelistas que tá parado lá na estrada, o carro deles quebraram, eles não têm para onde ir, estão precisando de ajuda. Ligaram aqui para a igreja presbiteriana, porque parecia alguém conhecia alguém em comum, alguma coisa. E aí minha mãe trabalhando, não sei, meu pai tava em casa, não, vamos lá acudir esse povo. Quando a gente chegou, era uma Blazona, aquelas antigas, ou sei lá, aquelas D20, mais aquelas fechadonas, sabe, antiga. Brasinca. E eram uns caras com uns alargadorzão, com uns dread, muito doido, tatuagem assim pra todo lado, tudo de preto, com uns butinão. Mas muito louco, assim, a aparência, né? E eu lembro a camisa deles, assim, quando eu vi... Eu devia ter uns 15 anos na época. Quando eu vi a camisa deles, assim, é Ministério Underground. Aí tinha várias caveiras, uma caveira... Eu lembro exatamente porque eles me deram uma camisa dessa depois. Tinha várias caveiras, cada uma tinha um cabelo de uma cor, um cabelo para um lado, outro. Aí dizendo assim, no final somos todos iguais. Alguma coisa assim, sabe? E aí, eu lembro que era um casal mais um rapaz. E aí meu pai amarrou uma corda na caminhonete deles, arrastamos até o mecânico. Resumindo, né? O cara falou, o problema é que é sério, vai demorar uns dias. E meu pai, e aí?
Aí meu pai, não, vamos lá pra casa. Resumindo, esses caras ficaram lá em casa uma semana, 10 dias, assim, mais ou menos. Até o carro ficar pronto. E pra mim foi uma escola, porque eu percebi que eles eram muito crentes, sabe? Mais crentes do que muita gente, sabe? Percebi que eles eram muito... E o trabalho deles era esse, evangelismo, assim. Cara, nós vamos nas prisões, nós vamos lá na Cracolândia, nós pregamos... Aí começaram a mostrar foto, mostrar as coisas. Esse aqui, ó, era um ex-traficante. Esse aqui nós tiramos da prostituição. Esse aqui é um cracudo, assim, que Deus restaurou. Esse aqui tá lá na Amazonas, esse tá não sei onde. Era um ministério, eles trabalhavam assim. Sim, tremendo, assim. E eu olhei, meu Deus, o que é isso, cara? Como que Deus te usa assim? E palavra. Eu lembro que a moça era tatuadora. E Deus usava ela ó, essa tatuagem aqui, nós evangelizamos. Umas coisas assim. Fala, meu Deus do céu, aí... Qual que é a sua igreja? Eu quero ir lá, nós precisamos cultuar a Deus. Aí eu, bora pro culto. Meu Deus. Domingo à noite, a igreja cheia, a igreja metodista. Eu era músico já na época, o Ministério de Louvor, 300 pessoas, igreja metodista. E aí eu já liguei pro pastor Jânio na época. Pastor, tô levando uns visitantes, mas eu já vou te avisar, eles são meio diferentes, sabe? Mas são crentes. Mas são crentes e tal. Não, amém, ele é assim igual nós mesmo, né? Amém, traz aí, é benção, irmãos, e não sei o quê. Pastor, mas são diferentes. Ih, rapaz, tá tranquilo. Eu lembro que a gente chegou na igreja, já tinha uma galera na igreja, eu acho que o culto tava começando. E aí, tipo, só tinha um lugar lá na frente da igreja. A entrada era por trás. Aí vai um dos caras, com dread, assim, ele devia ser uns 2 metros de altura pra completar. E a barba, assim, barba no as alargador, sabe? E coturno, assim. Cara, era doideira. E aí nós caminharam a igreja toda e eu ali com eles, né? E eu já cabeça baixa, assustado. E a gente vê, às vezes eu entendo um pouco mais os olhares, né? Julgamento, todo aquele desconforto na igreja. Meu Deus do céu, o que é isso? O que o Marquinhos tá trazendo aqui? Sabe aquela coisa? E amém, os caras sentaram lá, tranquilo. E o pastor com o culto e tal, normal. E eles 3 ali, glória a Deus, não sei o que, o louvorzão, aleluia. O pastor pregou e tal. No final, o pastor que também é um assim, louco por Jesus, como nós, né? Pastor Jânio, que eu tenho um carinho por ele até hoje, tremendo. Já um senhorzão, já, assim, deve ter seus quase 80, não sei, mais ou menos. E na época ele já... Um senhorzão tradicional, sabe? Pastor Jânio, eu quero convidar o pastor fulano de tal para dar uma palavra aqui, uma saudação para a igreja. Olha que demais. E chamou o líder deles, assim, que era esse do cabelão. Aí ele pegou o microfone, eu não vou lembrar exatamente a palavra, mas ele deu uma palavra nesse sentido do julgamento, dos olhares e tal. Mas Deus usa a maneira que ele usa, do jeito que ele quer e tal. E foi. Eu sei que passou alguns minutos, a igreja estava em prantos, assim, a igreja inteira chorando. O pastor caiu de joelho no púlpito atrás, chorando. Perdão, Senhor, nos perdoa. Pastor Jânio? Pastor Jânio. Que demais. Nos perdoa. Ele fez uma oração, veio a galera pra frente, e a igreja chora. Nos perdoa, Senhor, nos perdoa. E eu nunca esqueci. Aquilo ali ficou marcado na minha vida, assim, tremendamente. Aí o pastor Jânio pegou o microfone chorando, falando quantas vezes nós fechamos a porta para este povo. Quantas vezes nós pré-julgamos e o Senhor usando eles, os verdadeiros cristãos que estão lá no fundo do poço, né, vamos dizer assim, sendo luz nas trevas, né? Exatamente, sendo luz nas trevas. E eu nunca esqueci. Tocou muito no meu coração e eu carrego isso comigo de que o Senhor tem as formas dele. Às vezes a gente cria um protocolo e acaba julgando, né? Às vezes a gente cria uma aparência como deveria ser, uma forma como deveria ser, mas eu aprendi a respeitar que o Senhor usa do jeito que Ele quer, na hora que Ele quer e quem Ele quer, né? Quem Ele quer. E quem Ele quer. E eu me lembrei disso ouvindo o seu testemunho, porque a gente deveria aprender muito ainda, né? Como igreja, né? Deveria aprender muito como igreja. Umas frases que a gente fala lá na igreja vem muito dessas experiências que o nosso papel não é julgar. Quem convence é o Espírito Santo. O nosso papel é amar. É sempre amar. Independente de como as pessoas possam vir, possam ser, né? Então, eu falo muito com o pessoal. O nosso papel é amar. E logo,
a gente escuta alguns testemunhos, não é porque é a nossa igreja, mas aqui tem alguns irmãos aqui no bastidor, eles vão lembrar de que, nossa, eu cheguei na porta da igreja, algumas pessoas que congregaram com a gente ou estiveram com a gente, depois contaram pra gente, né? Eu cheguei na porta da igreja e eu repensei 10 vezes se eu ia entrar ou não, por causa que eu estava preocupada, que eu já sabia os olhares de julgamento sobre a minha vida. A pessoa falava isso. Mas quando eu entrei, foi completamente o contrário, porque eu vi que os olhares eram os olhares como de quem ama. E eu entrei e eu me senti em casa como se eles já me conhecessem, como se eu já fazia parte deles. Mesmo eu não tendo uma aparência, mesmo eu não cumprindo o protocolo, qualquer coisa assim. E eu prezo muito, tento ensinar para a turma, né? A gente tenta pregar isso de que o nosso ambiente tem que ser esse ambiente de amor, não de julgamento, né? E logo o Senhor vai moldar cada um como Ele quer, né? Na área que Ele quer, segundo a sua palavra. Do jeito que Ele quer. Igual você contou aqui no começo. Eles pregaram o evangelho para você, te amaram de tal maneira, nessa forma estranha deles, que aos nossos olhos possa parecer estranho, mas é a forma do Senhor. E depois o Senhor começou a te moldar, né? Começou a te capacitar, começou tratar aquilo que precisava ser tratado. Não necessariamente o que os homens achavam que tinha que ser tratado, mas o que o Espírito Santo do Senhor achava. Você vê como é poderoso o viver em Cristo. Eles estavam ali trabalhando, só que a vida deles refletem tanto essa intimidade que eles têm com Cristo, que independe se está trabalhando ou se está na obra efetivamente, pregando ou algo do tipo, a vida deles reflete isso. Eu fui comprar uma pulseira e o olhar dele me impactou, entendeu? E desde então, assim, esse tipo de história, isso que você me contou, queima meu coração. Porque eu acho que eu sou extremamente apaixonada pela transformação que só Jesus pode proporcionar na vida de qualquer pessoa. Eu sou fruto de uma transformação efetiva de Jesus. Não foi ninguém. O Pedro, ele ajudou no caminho, me ensinando a palavra. Mas foi o Espírito Santo que entrou dentro da nossa casa e fez toda essa transformação. E eu falo para Deus, hoje em dia eu não tenho mais tanto tempo para ler a palavra, para ler a Bíblia. Eu até estava contando para o Zana no começo, essa semana, né, tentando me preparar para vir para cá. Toda vez que eu ia sentar para ler, porque daí eu boto as crianças para dormir na soneca, daí eu falei, bom, agora eu vou lá. Eu termino de orar, falo, Espírito Santo, por favor, me capacita, eu tenho pouco tempo, segura a onda dos meninos lá também, faz eles dormirem mais um pouquinho para eu poder, pelo menos até as 4, Senhor, para eu poder conseguir estudar. Eu falo, amém, o menino chora. E aí eu falo, não é possível, gente, eu quero estudar a Bíblia, Senhor, porque você não tá deixando Mas é engraçado, você tá falando isso pra mim aqui agora, porque assim, alguém precisa ouvir isso que você falou aqui agora, porque é aquilo que a gente sempre passa, né, pastorzão? A gente, às vezes, até quer trazer um roteiro, mas não funciona, não funciona. Porque sempre que a gente ora aqui, antes de começar o nosso podcast, a gente pede, a gente ora, pede que o Espírito Santo conduza, que a gente fale exatamente aquilo que Ele quer que a gente passe para quem vai ouvir isso. E eu creio, eu tenho plena segurança que é isso que Ele quer que alguém ouça. Até que mesmo, eu me senti assim, pra mim já podia acabar, já tá tudo bem, tá ótimo. Eu não preciso falar nada, igual eu falei. Aquilo que a gente falou, né, que agora tô com isso na cabeça, né? A gente tem que sempre exaltar o nome de Jesus e deixar Ele ser protagonista, e a gente só ali, naquilo que a gente for útil, naquilo que Ele quiser usar a gente, que a gente seja útil, né? Que a gente trabalhe da maneira que Ele quer. Então, assim, nada do que a gente conversou ali antes. Falou. Não falamos nada. A gente veio pra cá falar de corpo, alma e espírito. Exato, era sobre saúde, qualidade de vida. Qualidade de vida. Alimentação, alimentação. Vamos começar. Vamos entrar no assunto. Então, é tremendo. Eu vi muito Deus no seu testemunho, assim, a maneira que Ele cuidou de você o tempo todo. E era isso que Ele queria que a gente fizesse aqui hoje, e que foi o que foi feito. E eu tenho certeza que vai edificar a vida de muitas pessoas. Mas você vê como é importante o centro da nossa vida ser Jesus? Porque a gente só pode compartilhar e falar daquilo que a gente vive. Exato. A gente, é claro, o roteiro é dele, né? Mas a gente não pode se colocar no lugar também e falar assim, olha, Deus,
faz aí o que o senhor quiser, sendo que eu não me alimento dele, sendo que eu não tenho uma vida que condiz com isso, com né? E vou até fazer um link do lance do templo do Espírito Santo, quero que a gente já falar, que né? Isso vai ficar para um outro podcast. Deixa para outra À hora. disposição. A gente tenta. Ela é personal trainer, a e gente usa tenta. isso de ferramenta, né? E você entende quando eu falo que o nosso corpo, a nossa imagem tem que representar algo? Porque a pessoa vai olhar pra você, Osana, e ela vai fazer uma leitura, entendeu? Pelo jeito que você fala, pela entonação da tua voz, pelas palavras que saem da tua boca. Pra mim, quando Deus tocou aí na minha boca, né, que eu falava muitos palavrões, foi uma palavra tão simples, mas que perfurou meu coração, e eu falei, meu Deus, me perdoa. Eu fiquei tão envergonhada. Deus falou assim, como pode, do mesmo jarro, sair água limpa e água suja? Você fala em meu nome, mas você fala isso, tem alguma coisa errada. Eu falei, meu Deus, me perdoa, Pai. Me ajuda, sabe? E isso é uma coisa que eu tenho que pedir todos os dias. Porque sempre que acontece alguma coisa fora do... Sabe quando você bate o dedo, ou alguém faz alguma coisa? A palavra que vem é essa. E aí eu tenho que me controlar, e eu falo, Senhor, e às vezes eu solto alguma... Nossa, eu fico tão envergonhada. Falo, meu Deus, não é possível que eu ainda... peco nisso, sabe? Mas você entende a importância da nossa vida ser reflexo da nossa convivência com Deus. Porque senão eu não vou ter o que compartilhar. Não vai ter. Entendeu? Não vou ter como falar de algo que, eu li num livro, ou eu posso citar um fulano, ou eu posso citar a própria Bíblia. Se aquilo não é suficiente para transformar a minha vida... É o viver. É oco. A gente falou isso no podcast com as outras meninas, que né, não adianta a gente ir só no domingo na igreja, a gente tem que viver, a gente tem que se alimentar, né? Como é aquela fase que o Conrado fala, que como é que a gente tem que chegar na igreja, ele sempre fala isso. Eu não tenho que adorar, eu tenho que ir adorando, né? Tem que ir adorando, né? Exato, Então, tem que ser a continuidade. Então a gente tem que adorar a semana toda para chegar no domingo, a gente adorar com os irmãos ali, né? E agradecer. Então, é exatamente isso que você falou, não tem como a gente... passar algo se a gente não vive aquilo, né? Então, nossa, é tremendo. E é um grande privilégio a gente ser representante aqui na Terra de um Deus vivo. Porque a gente vê tantas promessas, tantas coisas. Você pode abrir o Instagram para você ver quanta coisa que aparece. Faça um treino de 30 dias e você vai perder 10 quilos. Faça um curso com coach tal que a sua vida vai prosperar. Arrasta pra cima. Arrasta pra cima, chama no direct. Cara, a gente serve um Deus vivo que transforma a nossa vida. Se cada um for falar como chegou aqui, ninguém foi, né... Tem um bodybuilding, ele é até famoso, não vou lembrar o nome dele, que ele tá num curso desse, aí o vídeo dele começa assim, ele sai atrás de uma porta e fala, e aí, gordinho? A chamada dele. Aí eu falo, opa, peraí. Mas é isso, né? Tem tanta promessa, né? Faça isso, faça aquilo. E você conseguir conectar isso com o seu corpo é templo do Espírito Santo, né? Dar testemunho nessa área também. Mas assim... Já trazendo pros finalmente, né, Osana? Deu quanto aí, Manão? Deu 1h40, né? Aqui, vocês desculpem. 1h47, glória a Deus. Não, é tremendo. Não, eu diria que dava até pra estender pra outro episódio. Não, a gente, na verdade, não é que vai ter. Já vamos antecipar o convite pra depois a gente vir trazer o tema, né? Que a gente gostaria de falar. Mas assim, continue contando o seu testemunho. Sim. Espero que esse testemunho chegue a mais pessoas, que realmente edifica, sabe? Edifica, deixa o Senhor te usar para você continuar contando e alcançar outras pessoas, né? Mostrar este amor de Jesus, né? Amém. E aí uma palavra que eu deixaria, tipo assim, que vem muito no meu coração nesse momento é que a gente vê o ser humano dando voltas e voltas à procura de algo, né? Eu digo que o ser humano ele já nasce com um vazio que somente Jesus pode preencher. Então, até lembrando do filme novamente, e na verdade eles estão procurando Deus, só não sabem, né? Então, eu gosto de falar muito isso. Aquela angústia pela casa nova, depois você vai ver, não era pela casa. Aquela angústia pelo carro, não era pelo carro. Pelo relacionamento, não era pelo relacionamento. Aí as pessoas se enchem de droga, de prazeres mundanos, de festa, de qualquer coisa, e percebem que nada preenche. Nada preenche, é somente Jesus. Jesus mesmo para preencher. Então,
nós, como cristãos, temos que ter a consciência disso. Na verdade, todos estão buscando Deus e eles precisam de alguém para chacoalhar, né? E falar assim, eu sei, né? Eu conheci. Olha o que aconteceu comigo. Por isso, assim, te incentivo a continuar contando para mais pessoas. É dizer assim, eu também estava nessa busca tremenda, né? É legal você contar que você foi para todos os lados e achou num lugar mais improvável, né? O mais improvável possível, mas... a Bíblia diz, aquele que buscar, achará, né? Aquele que buscar, encontrará ele, porque ele está à espera, né, de todos, né? O desejo do Senhor é se relacionar e salvar a todos, né? Então, é isso. Que nós, como igreja, possamos entender que, na verdade, todos estão nessa busca, só não sabem como encontrar e aonde encontrar. Nós, às vezes, precisamos dar esse caminho. Ser essa ponte. Ser o dedo que aponta para a luz, né? Que é Jesus. É isso. E o que o pastor falou aqui é bem interessante. Eu acho que você deve continuar falando isso, porque esse cuidado que Deus teve com sua vida esse tempo todo não foi só para você. Isso é para muitas pessoas, para outras. Muitas pessoas precisam ouvir isso, precisa conhecer esse amor e assim, o seu testemunho é um assim, não consegui ver outra coisa a não ser o cuidado de Deus, o amor de Deus com sua vida, o tempo todo, né? Aquela busca que você tinha por deuses, né? Nós sabemos que a gente tem um único Deus e ele ali na hora certa, no momento certo, né? Usou as pessoas e assim, é algo maior que ele quer usar através de você, né? Né? Então assim, não pode parar não, tem que continuar para que a gente... O nome desse pastor e pastora dos Márcios e ela é Danusa. Quem sabe um dia nós vamos conhecer. Eles têm algum arroba pra gente? Não tem, né? arroba, não tem conta no banco. Tem nada. É um AUE pra gente conseguir mandar. Mas não, talvez um dia nós vamos sentar eles em alguma mesa e gravar eles contando essa história do outro lado da história. Já pensou? Demais. Deus pode fazer. Com toda certeza. Deus pode a gente vai ter que fazer esse testemunho chegar até eles, né? Porque Ai, com certeza. vai ser eles fizeram um vidinho do batismo, juntando fotos e um pouco de vídeo. E aí eles passam nas igrejas que eles vão pra falar, pra contar um testemunho, daí eles passam esse vidinho. Aí eles até mandaram pra gente. Eu falei, que bonitinho. legal. Que legal, muito legal, né? Então é isso, muito obrigado, Stephanie, mais uma vez. Que o Senhor continue te usando agora aqui na One Way. Sim. Como missionária do Senhor, né? Eu creio que ele tem um propósito, ele trouxe vocês aqui. Com toda certeza. Nos fez conhecer lá na igreja e tudo foi com um propósito. Já são líderes de home church, de célula. O Senhor tá usando muito o Pedrão, você lá com a turma. Tá sendo uma benção, que o Senhor continue te usando. Amém. Obrigado por ter contado tudo isso, essa benção desse testemunho aqui para todo mundo, né? E que venha os próximos com um novo tema, né? Com outro tema. Com o tema que foi proposto. O tema Ou com o tema que o Espírito Santo guia. Né? Mas foi bom que agora a gente tem mais um episódio que a gente vai poder trazer para poder falar aquilo que a gente inicialmente. Mas o Espírito Santo não quis assim. Amém. Que assim seja. Amém. Gente, por favor, compartilhe esse vídeo, dê um like, dê um joinha. Porque, né, um testemunho desse, como a gente acabou de ver aqui agora, é o que nós buscamos desde o início, né, pastorzão? Que a gente quer levar a palavra de Deus para mais pessoas. E quanto mais você curtir e compartilhar, o YouTube vai entender que é relevante, vai passar para mais pessoas, e assim a gente vai alcançar mais pessoas para Jesus. É isso aí. Stephanie quer deixar um recado final, um adeus aí, uma palavra. Quero agradecer a vocês, porque eu me senti extremamente confortável aqui. Que bom. E foi maravilhoso sentir exatamente o que Deus queria falar aqui. Eu sabia que em algum momento eu ia falar de alguma forma desse testemunho. Porque eu já falei de boca a boca. Algumas pessoas sabem do meu testemunho, mas eu nunca gravei. E uma tia minha... E uma tia minha falou, filha, ela não é evangélica, nada. Ela falou, você tem que gravar isso. Faz um vídeo, manda pra gente que eu quero mandar pros seus primos, pra eles saberem essa história. Porque em alguns momentos muito difíceis eu tava lá e ela viu muita coisa, sabe? Então ela falou, essa transformação foi muito linda, então eu queria que os meninos vissem isso daí também. E aí eu sabia que Deus ia fazer em algum momento, né? Eu ia ter a oportunidade de contar isso com calma. O meu irmão fala, cara, você tem que achar um jeito de contar essa história em 15 minutos, entendeu? Porque as pessoas não têm muita paciência. Mas como que eu vou contar
contar isso em 15 minutos, não consigo, sabe? Então, que isso seja para honra e para a glória de Deus. Eu sou uma serva do Senhor, declarada e extremamente feliz por ocupar esse espaço, sabe? Por ser uma testemunha viva do poder e da transformação que só Jesus pode fazer. Então, se você que está em casa está buscando isso de alguma forma, acredite, esse Deus ele é real e ele está acessível para todo aquele que crê. Então, peça a presença dele e esteja preparado para as mudanças que ele pode fazer na tua vida. É isso aí. Muito obrigada. É isso aí. Deus abençoe. Amém. Você é um missionário de Jesus. Seja um missionário de Jesus, né? Amém. Amém? Muito obrigado. Deixa o like, compartilha, se inscreva, né? Vamos falar Se inscreva no canal, compartilha, deixa o like. Pra gente poder alcançar mais vidas para honra e glória do nome de Jesus. Deus abençoe todo mundo e até a próxima. Valeu. Valeu.